A monetização do YouTube, por exemplo. É por isso que a gente fala que a nossa educação, acho que você pode falar com propriedade sobre isso, é filho de professora, né? Verdade. A nossa educação, bem a sua opinião, antigamente, você acha que ela era melhor do que hoje é dada nas escolas públicas? Ou a diferença é a comunidade que nós vivemos hoje em dia, a informação que temos demais? É uma informação desinformativa, vamos dizer assim. A gente estava discutindo numa aula, que eu faço mestrado em administração também, não parei, não quero parar, vou fazer doutorado, pós-doutorado, quando eu estiver vivo... É a única coisa que ninguém rouba de você, né? Exatamente, eu vou estudando, porque eu adoro. Nós temos dois problemas aí separando. Um é a questão da educação. A educação melhorou muito. Porque eu fui ensinar minha sobrinha outro dia, de 8 anos, sobre história, eu aprendi coisas que eu não sabia. Foi ensinar, saiu educado. Eu aprendi que na Grécia o apelido das cidades eram burgos, por causa dos burgueses, né, na antiga Grécia. Era uma coisa, eu sabia da história dos burgueses, mas não sabia que chamavam burgos. É só um exemplo. Por quê? Porque essa globalização, né, esse acesso à informação, na nossa época, você estudava a história da Grécia, né, a Grécia Antiga, com base no que alguém escreveu aqui no Brasil. Exatamente. Hoje não. Hoje você vai lá e pega a base, o que é referência no mundo. É um livro que é lá da Califórnia, é da Noruega, é da Suécia. Então acaba que você padroniza de uma forma com muita qualidade a educação, né? Então o menino hoje, mesmo da escola particular, ele vai ter acesso à mesma informação do menino de escola pública. O mesmo acesso à informação. Porque antes dependia muito da qualidade do professor, que é pesquisar nos livros, na Barça, não sei o quê, para poder aprender mais. Hoje está aí, você vai lá e pega o livro didático lá da Califórnia e traz ele para cá, né? Ou da Noruega, que é um grande exemplo. Por isso a importância de valorização dos professores. Até tivemos ontem também a aprovação na comissão, que vai ser votada dia 28, do aumento de salário de 20%, que junto com o IPCA de 12,5%, vai atingir o piso dos professores. Isso é de uma importância gigantesca, porque por muito tempo, aí eu vou fazer um link com os policiais, tá? Porque antigamente, muito tempo atrás, por falta de espaço na sociedade, um machismo absoluto, o único caminho que a mulher tinha era ser professora. Exatamente. Então ela sonhava com aquilo. Depois que a sociedade começou a evoluir nesse pensamento sobre igualdade, o ser professor deixou de ser um sonho e passou a virar opção. Para quem não tinha acesso a uma boa faculdade, né? A pessoa podia querer ser... eu quero ser médico, mas não tenho acesso. Não, vou fazer magistério. Quero ser engenheiro, não. Vou fazer magistério. Porque aí você tinha uma concorrência menor e um salário horroroso. Essa melhora aconteceu e está acontecendo agora. A mesma coisa aconteceu na Polícia Militar. Sim. Né? De 10 anos para cá, a gente vem vendo uma evolução fantástica. Porque ser policial também, muitas vezes, era uma opção. Porque o salário era horroroso. Então a pessoa não tinha muitas opções na vida, vou fazer um concurso para me tornar policial. Hoje não. Você vê até a qualidade dos policiais quando você conversa com esses meninos novos, os policiais e são muito preparados para conviver com a sociedade, vem disso. São meninos estudados, treinados, e que aquilo ali passa a ser um sonho. Uma profissão. Uma profissão. Não é eu quero ser policial, dinheiro, que eu vou entrar ali ganhando 5 mil, eu consigo me sustentar, e a partir dali eu vou galgar algo diferente, eu quero crescer. Então nós temos uma polícia muito melhor hoje em dia. A redução da criminalidade está ligada diretamente a isso. São pessoas que entendem a importância de utilizar a inteligência, de fazer o mapeamento das zonas vermelhas,
de trabalhar antes que o crime aconteça. Trabalhar mais com a cabeça do que com a arma. Exatamente. Trabalhar mais com a cabeça do que com a arma. Tanto que nós tivemos, 2 anos consecutivos, a maior redução de criminalidade da história da cidade. E provavelmente a gente vai para o 3º ano batendo esse recorde também. Porque em 2016 nós chegamos num ápice que as pessoas não podiam andar na rua. Eu ando na principal lá no centro, a pé com meu menino, para o carro, que a gente gosta muito de andar a pé, 8h30, 9 horas da noite, e aquela época, nós estamos falando de 4, 6 anos atrás, era inimaginável. Ninguém ia no banco quando escurecia. Eu lembro da minha mãe, era um horror, não vai no banco não, a gente tinha medo de tudo. Carro, hoje os carros loucos, porque o nível de roubo de carro estava enorme. Gigantesco. Assalto, era coisa de 100 assaltos roubo de celular, era coisa por assim, mês, na Comendador. Principalmente perto da rodoviária ali, o nível de roubo Muito. de assalto ali era muito grande. Olha que número sério, a gente traz dados do centro, porque infelizmente o centro ele é sempre mais privilegiado, né? A gente tem que mudar essa realidade. Mais de 100 assaltos na Comendador Antônio Alves passou para a média de 5. É uma transformação gigantesca. Então, voltando ao tema para a gente não perder, essa é a primeira parte do acesso à educação. Todo mundo hoje tem um acesso à educação e a gente está passando a remunerar cada vez melhor os professores, que vai ter uma demanda. Alguém que pode ser um bom profissional no privado, em química, por exemplo, ele pode muito bem hoje escolher ser professor, porque paga-se, ou daqui a pouco nós chegaremos nisso, tão bem quanto as empresas privadas. E a outra questão, né, que a gente fala da educação formal aí, escola. Agora, outra parte da educação mais subjetiva, eu acho que os meninos de hoje em dia perderam demais. Aí sim, há uma perda imensurável. Porque Steve Jobs lançou o iPhone, que depois deu origem a todos os smartphones, morreu e largou a bomba. Se vira com isso aí, já ganhei o meu. Exatamente, morreu e foi embora. E é uma pessoa que eu admiro demais a história dele. Profissional. O pessoal tem uns conturbações, mas também não me cabe, não. Não tô nem com a vida pessoal Cada um de com ninguém. seus problemas. Exatamente, eu quero ver o coletivo. Vamos ver o legado que tá deixando. Exatamente. Por quê? Isso tornou o mundo muito superficial. É aquilo que a gente comentava desde o início. O menino nasce hoje e vê um youtuber lá e quer ser um youtuber, antes de pensar em criar uma estrutura. Ter um trabalho, ter uma capacitação, fazer um curso técnico, ter uma sequência dentro de uma empresa, ganhar um salário, virar um gerente, ter aquele fixo, conhecimento que ninguém rouba dele. Tipo assim, plantar e esperar crescer aos poucos. Hoje em dia, já quer plantar e comer amanhã no outro dia. Exatamente. Plantou a árvore da maçã, mas no outro dia já quer lá. Tá brigando porque a comida não tá na mesa, mas você não plantou, você não fez nada, né? Então isso prejudicou muito essa nova geração que veio e que está vindo, e me preocupa demais, os indicadores de depressão, porque na verdade a depressão também é um dos sintomas da ansiedade, né? Sim. Porque a gente nomeia tudo, cada um tem um nome, síndrome do pânico, não sei o quê. Né? Na verdade a base é a ansiedade, tudo tem origem na ansiedade. Então a gente criou uma geração de ansiosos. Isso é muito grave. Ontem. Porque bate para a depressão, vai para o lado da síndrome do pânico, vai para a falta de socialização, a pessoa não quer sair, quer ficar só dentro de casa, quer ficar só no celular. Foi criada nesse meio virtual, sim. E ali é muito fácil você comentar, e é muito difícil e completamente diferente você conversar com as pessoas na rua. Eu sempre gostei muito antes de estar. Eu estou no cargo, tem 2 anos de vereador, mas eu sempre conversei muito com as pessoas da cidade, até por causa das pautas que a gente tinha, participava de reuniões. Mas é completamente diferente o contato pessoal, igual a gente está tendo aqui, né? De uma conversa pela rede social. E é bom você falar isso porque uma das ideias de a gente montar esse canal é para isso. É ter mais conversas entre as pessoas.
Tem mais entendimento. Porque a gente fica muito no virtual. Aí no virtual você acredita em qualquer coisa que posta. Verdade. Você não consegue enxergar o lado da outra pessoa. Você não consegue enxergar os defeitos, você não consegue enxergar como é que elas são. Na própria Câmara, por exemplo, as pessoas, os funcionários, né? Porque eu sempre briguei muito com a Câmara, porque é o primeiro mecanismo que a gente tem, né, como sociedade, de criticar. Sim, eles são representantes sim. do povo. Eu exagerei muitas vezes, então fiz muita coisa certa, mas fiz muita coisa errada também. Como todo mundo. E por causa dessa indignação do brasileiro como um todo com a política. De vontade de explodir, que exatamente dá. Então todo mundo fala, Matheus, você tem um bom humor, você é bacana. A gente imaginava que você era sisudo, só brigava. Eu falei, não, gente, eu só brigo por causa de política. Na minha vida, de forma geral, sou bem-humorado, da paz, eu sou a referência lá em casa, assim, de pessoa tranquila, que chega para apaziguar as coisas, não entra em briga de ninguém, até brinco, porque lá em casa são, originalmente, né, minhas 3 irmãs e minha mãe, e eu. Meu pai, como eu falei, teve desde cedo a doença, então, direto alguém chega e diz, Matheus, tem que contar um segredo, pelo amor de Deus, não quero saber não. Eu falei, como não, velho? Gente, eu já tenho coisa demais, se não for da minha vida, não precisa me contar não. Eu falo isso com todo mundo. Vou te contar uma coisa, não quero não, obrigado, se não tiver nada a ver comigo, não precisa não. Porque eu tenho, assim, que preocupar com a minha vida, e agora, na função política, antes eu tinha o direito de preocupar com o coletivo. Hoje eu tenho essa obrigação de preocupar. Exatamente, o dever de olhar para o coletivo. Seu cargo é esse, né? Meu cargo é esse. Então acho que a sociedade perdeu muito, a gente tratando desses dois assuntos, da educação formal, aí teve um ganho, sim, uma elevação enorme, mas a educação informal, a subjetiva, essa que a gente não pode medir, perdeu demais, principalmente pela falta de socialização. A minha rua, a gente era, ou na pracinha lá do São José, ou na própria Moca, a gente era 40, 50 meninos brincando, e um pai, aí lá no São José, que era com 5, 6, 7 anos, um pai olhando aqueles 40 meninos. E o que falasse era lei, né? Era lei, era impossível você responder quem estivesse tomando conta do seu ali. A gente nem imaginava responder, obedecia como se fosse pro pai. Imagina hoje. Não, hoje o que me dá uma tristeza assim é sair domingo não, no dia 25 de Natal. Você vai lembrar muito bem, dia 25 de Natal antigamente, era todo mundo na rua, mostrando brinquedo, ou brincando com o brinquedo do outro. Hoje você sai dia 25, tá aqui deserto na rua. Deserto, por quê? Tá todo mundo em casa brincando com seus brinquedos virtuais, tendo essa vida virtualizada. Isso me preocupa muito, porque, igual eu falei, aumentou o número, a ansiedade aumentou muito, porque ali você não vive a vida prática. Na própria cidade, os indicadores de suicídio são muito altos, na sociedade como um todo, mas é muito grave quando se trata de adolescentes. E o que preocupa principalmente é a idade, né? Exatamente. Menino suicidando. Menino, e tem uma coisa que não é tão divulgada, claro, são as tentativas de suicídio. Nós estamos falando de coisa de 3, 4, 5 por dia. Meu Deus. É muita coisa, são pessoas que cortam o pulso, que tomam medicação. No PA esse atendimento é gigantesco. Você acha que isso também é uma carência? Que essa nossa sociedade anda muito carente, porque todo mundo se afastou para trabalhar no eletrônico, né? Verdade. E parou de ter o tete a tete, a conversa. E isso causa uma carência no ser humano. E busca na internet aquilo que não vai dar, porque a internet só suga, ela não te dá resposta. Não, a gente vive um mundo, o Bauman já escreveu lá, da sociedade líquida, e a gente tá vivendo o ápice dela, assim, né? Porque você não tem... Aí ele usa o termo líquido porque a gente sempre foi criado em bases sólidas. Sim, sim. Né? Com o pai, com a mãe, com respeito, ouvindo eles, você tendo como exemplo... uma árvore genealógica para você seguir. Exatamente. Hoje você tem um mar genealógico. Exemplos, exato. Você tem na rua, você brincando descalço, você machucando. Sabia quem que era o vizinho, quem que era quem? Todo mundo. Eu ando no meu bairro São José hoje, que é dessa época,
Toma café na casa de todo mundo, cumprimenta todo mundo pelo nome, enfim. Isso hoje não existe mais. Então, virou essa sociedade líquida que o Bauman escreveu lá atrás. Onde tudo é muito passageiro, onde tudo se perde com muita facilidade. Então não se tem o que a gente chama de pegas, né? As pessoas não têm pegas, elas não têm uma família estruturada, o contato com os familiares, cada vez mais distante, o contato com primos, contato com os amigos, você conta no Os dedo. próprios irmãos, muitas vezes. Muitas vezes, os próprios irmãos. Mudou, cria um grupo de WhatsApp, e ali é a convivência, né? Por um lado é bom, porque você passa a ter mais contato, mas por outro você... É virtual. É virtual. Você não tá vendo a cara do outro, né? Você não tá vendo. O cara tá mandando um bom dia ali, mas tá chorando. Ele pode estar triste, exatamente. Antigamente não tinha isso. Então a gente vive um momento muito conturbado da sociedade. Muito. Onde todo mundo, isso é muito interessante, onde todo mundo tem opinião para tudo. Todo mundo resolve qualquer coisa. Qualquer coisa. Saudade daquele tempo que antigamente é só médico e cientista, né? Verdade. Hoje em dia o cara é tudo, é médico, cientista, engenheiro. Engenheiro, fotógrafo, joga de futebol, treinador, tudo. Político exatamente. de primeira linha. E muitas vezes, é porque antigamente, para você ser ou ser reconhecido em alguma coisa, você precisava estudar. Hoje não, basta você ter internet. Você vai lá e emite a sua opinião. O que não tem nenhum problema se ela for rasa. O problema são as pessoas que querem aprofundar em temas que elas não estudaram. Eu acho que o grande problema não é nem se for raso ou aprofundar. O grande problema é o que leva atrás daquela crítica ou daquela fala. As pessoas que ele carrega junto. E muitas vezes uma fala idiota, vamos colocar assim, leva pessoas a maltratarem outras sem motivo algum. Isso é muito comum. Não é? E assim, a pessoa compra uma briga que não é dela, que não faz sentido. Até porque no mundo virtual é muito fácil xingar os outros. Vamos trazer aqui para o lado da política, que é o seu cargo hoje. Essa política conturbada que a gente passou. Ficou naquela Lula e Bolsonaro. Pô, será que alguém enxergou nenhuma outra opção? Verdade. E virou uma guerra desnecessária. Eu mesmo no meu trabalho, eu falo, gente, depois do segundo turno, nós vamos continuar trabalhando do mesmo jeito. A nossa vida vai ter que seguir do mesmo jeito. Independente se for o Elinho ou se for a Arminha que ganhar, amanhã nós estamos aqui para trabalhar. E o que vai valer, no final das contas, é nós que estamos aqui, que vão mudar. Isso é muito grave, né? Porque, como eu falei, há 18 anos atrás, quando eu fui nesses 2 comícios e me espantei, com a falta de percepção das pessoas sobre propostas, eu quero proposta, quero planejamento. Isso me assustou, as pessoas não queriam isso. Não quer proposta. Queria festa, queria show, queria não sei o quê. E hoje elas querem live. Elas querem curtidas no comentário dela, elas querem essas coisas. Então também não tem ninguém cobrando. Você viu os próprios debates, a falta de proposta, de tudo. Não tem ninguém ainda, depois desse tempo inteiro, querendo propostas factíveis. E vale para todas as esferas. As eleições municipais sempre foram decididas assim. Na verdade, talvez a gente nós demore. somos preguiçosos, né? Porque nós não temos... Está na Câmara mesmo. A gente ia muito, eu e minha esposa, antes a gente ia. Sempre nas reuniões de segunda-feira. E a gente via. As câmaras geralmente eram vazias os dias de dia. Então, aí depois é muito fácil criticar o vereador ou o executivo. Ele não faz. Mas você já foi de alguma reunião para ver se ele está fazendo alguma coisa? Né? O Leozão esteve aqui com a gente e a gente sempre discutiu muito sobre isso. As pessoas enxergam o vereador como um cara que vai resolver o problema da vida dela na hora que ela quiser e no momento que ela quiser. E esquece que o vereador é só o cargo, que a pessoa continua lá, ela tem seus deveres, mas ela tem os seus momentos tristes, tem a sua família para tomar conta, o salário não é nenhuma mil maravilha igual você pensa que é, e igual ele colocou uma expressão muito legal, o salário do vereador não é dele, é de todo mundo, porque se ele não ajudar muitas vezes, ele fica como ruim ainda. Verdade. Né? A gente tem um problema, até falando do Leozão, o Leozão é uma pessoa que eu brigava demais de fora da política. Porque a gente tem isso, que você falou. Eu passei a conviver com o Leozão, a gente faz parte da mesma comissão, e passei a admirar diversas atitudes dele, inclusive de estudar a pauta, porque a gente tem reunião de comissão, chega lá sabendo as coisas que estão acontecendo, o que não é muito comum. Mas aí você entra numa culpa do eleitor muito séria.
Eu fui eleito, e não tenho vergonha nenhuma de dizer isso, basicamente pelas redes sociais, apresentando propostas. O vídeo mais visto na época minha tinha 8 minutos e meio. Então a pessoa vai parar para ver só a proposta ali de 8 minutos e meio, ela tem que estar disposta a debater política. Então eu entrei num nicho que é muito difícil de se penetrar, né? As pessoas panfletavam para mim de forma gratuita, eu não conheço metade, acabou formando um grupo de 45 pessoas, eu não conheço pessoalmente metade das pessoas que panfletaram para mim. Deixava os bloquinhos na casa da minha mãe e as pessoas passavam lá, mandavam WhatsApp, pegavam o endereço, passavam lá, pegavam os bloquinhos com 50 ou com 100 ou com 500 e iam panfletando. Eu não conheço essas pessoas até hoje e elas não estão interessadas em me conhecer pessoalmente também. Elas estão interessadas no que eu estou propondo. E interessante que é um público que cobra muito, tecnicamente. Eu quero receber esse projeto. Eu fiz um vídeo falando que a gente ia votar diversos projetos. O tanto de gente que pediu os projetos que seriam votados foi muito interessante. Gente querendo ler, querendo entender, né? Que foi um projeto de abertura de crédito 40 milhões, que a cidade arrecadou 40 milhões a mais. Não estamos falando do empréstimo, não. São 40 milhões a mais não previstos que a cidade arrecadou. A questão do aumento dos professores, né? Enfim, as pessoas querendo entender o que é um. Então, esse público, eu acabei entrando nele. Eu não sei se eu posso dizer que ele é mais politizado, mas pelo menos se interessa mais por política. Ele é um público que, se a pessoa não estudar, não correr atrás, não estar ali dando publicidade nas redes sociais, é muito ativa minhas redes sociais, tem vídeos que dão 12, 15 mil visualizações assim. Então chega em muita gente. Eu sou cobrado muito. Mas por outro lado, eu tenho a vantagem que é a seguinte, aí que eu ia tocar no assunto, que a própria sociedade, ela criou no político uma espécie de muleta. Exatamente. De muleta. Então, ela espera que o cara seja eleito, que dê ela a cesta básica, pague sua conta de água e luz. Pague a conta de água e luz, leve ela a Belo Horizonte e cobra isso, e só vota nele se ele prometer isso. Então, muitas vezes a pessoa nem queria, mas acaba entrando nesse meio. Tem que fazer para também conseguir. E é um meio, infelizmente, sem volta. Sim. Se você é eleito com essa base, se você não se mantiver nela, você não tem voto na próxima, porque você foi eleito dentro dessa lógica de atender os anseios primários da população. Sim. Né? Muitas vezes você tem que usar disso para conseguir chegar em algum lugar e fazer algo diferente. É verdade, mas aí parte também, eu não quero aqui ser corporativista e ficar defendendo essa lógica de vereador, não, que está no assistencialismo, mas é parte de uma lógica que o governo em si, ele tem tantas falhas que o papel do vereador assistencialista acaba sendo muitas vezes importante. Sim, concordo. Né? Sim. Um transporte para Belo Horizonte, no caso de doença, não tem espaço em vans, um atendimento, como chegar a pessoa morreu, você vai ligar para quem? Sim. Saber como é que arruma caixão, como é que arruma velório. Seu contato é o vereador. Mas o próprio, a pessoa mais próxima. O próprio executivo deveria disponibilizar essas ferramentas. Ó, o parente morreu, deixa eu entrar aqui, para onde que eu ligo? O ideal seria pelo aplicativo, né? Já tem o seu cadastro, porque independe da hora de morte. 2 horas da manhã você já entra no aplicativo, você já vai acionar a funerária, tudo se resolve por ali, sem a necessidade desse pedido para o vereador. Então, nessa lógica do assistencialismo, eu não tenho demanda, porque também eu não trabalhei com essa proposta. Você entrou para outro meio, vamos dizer assim. Por outro, minha promessa foi fiscalização e publicidade. Seu nicho foi só. Outro dia um amigo brincou comigo, até nas brincadeiras a gente deixa mensagem, né? Uma frase que eu não vou lembrar agora, que é muito interessante, que fala nisso, é falar a verdade nas brincadeiras. Ele brincou comigo, brincou mesmo, assim, não, mas desse jeito eu não vou votar no C+. Não. Você votou em mim para fiscalizar e dar publicidade.
Se eu não estiver fazendo isso, eu não preciso votar em mim mesmo, não. Também a proposta é essa, né? O único compromisso que eu tenho é esse, sabe? Porque se a gente conseguir... e você vê que os vereadores, eles tentam sair desse assistencialismo e caminhar para uma outra seara, essa mais propositiva. Sim. Né? Mas muitas vezes acabam não conseguindo. Tem que retornar. Os eleitores querem só isso, quer fila lá para poder pegar dinheiro para não sei o quê, para rifa. E muitas pessoas que vão lá, eu quero uma cesta básica. Assim, ó, ao invés de eu te dar uma cesta básica, eu vou te passar o contato do CRAS para você ir lá e fazer o cadastro, passar a receber a cesta básica todo mês. Se você se enquadra nisso. Porque ao invés de aquilo de dar o peixe, ensinar a pescar, né? Sim. Você faz o caminho para que isso seja permanente, pelo menos enquanto ela estiver nessa situação. É muito melhor você brigar para a gente resolver o problema do transporte que você ficar dando carona para a pessoa todo dia, porque o horário que ela... Entendeu? É muito melhor você brigar, e eu vou dar um exemplo aqui... interessante, que eu estou trabalhando nele, a gente já está gravando vídeos, Bruno está aqui, a gente está fazendo diversas coisas, trabalhando nisso. A região norte é uma cidade à parte. Com certeza. E as pessoas não pararam para perceber isso de dentro dos seus gabinetes. Precisa rodar, precisa andar, precisa estar aqui. E eu rodo muito, exatamente para ouvir as pessoas. Eu adoro parar em comércio, que a pessoa que tem comércio tem 15, 20, 25 anos, porque ela é um filtro termômetro gigantesco. Ela pega todas as informações que tem na sociedade, no entorno, gente que circula ali, e transforma aquilo em conhecimento e te passa. Então, em poucas palavras, você entende muita coisa. Então, eu tenho uma proposta, não é minha, ela já surgiu, ela surgiu da própria... 98% das soluções já estão na cabeça das pessoas. É só você ir lá e conversar que você vai buscá-las. Então não é uma proposta minha, tá, gente? Ela vem da sociedade, já foi proposta por diversos outros vereadores, e eu quero trabalhar de forma mais aprofundada, porque a gente está tendo esse estudo da mobilidade, que começou em junho, pelo Cefet, e aí sim a gente vai poder propor um modelo completamente novo de concessão do transporte público. Então depois não adianta reclamar se não participar agora. Uma proposta minha é criar a circular aqui da região norte. Sim, muito porque é impressionante, para quem não vem muito para cá, o volume que esse comércio aqui gira. E é muita coisa. Se você pegar ali perto do posto 1002, você tem uma amplitude de negócios muito grande. Enorme. Se você pegar o próprio EPA ali no entorno dele, você já tem um comércio gigante. Se você pega esse centrinho aqui, a hora que eu for embora daqui, eu vou fazer questão de passar lá para complementar esses vídeos que a gente está fazendo, para mostrar para as pessoas que não conhecem que aqui tem muita vida. Só que qual é o problema? Você vai pegar um ônibus, você sempre tem que ir para o centro. É muito complicado. Muito. Como se a vida só se resolvesse no centro. E é pelo contrário, se você criar uma circular aqui dentro, daqui a pouco o banco vai entender a demanda de ter uma agência aqui. E não só no centro, porque ele é muito mais cômodo ter muita gente lá. A partir do momento que os bancos... Estou dando um exemplo do banco, né? Porque só tem essas agências dos grandes bancos lá no centro. Então vai começar a ter agência de banco. Vai começar a migrar. Vai começar a migrar. E automaticamente começa a trazer emprego também para os bairros. Né? Exatamente. Aí você vai poder fazer toda essa lógica de construir essas grandes instituições que obrigam a pessoa a ir lá a não precisar ir mais ao centro. Ela resolver sua vida perto de casa. Pegar uma circular que passaria aqui pela Magno Claré, dá a volta, sai lá no 1002, volta aqui por cima, sai aqui perto aqui, e assim vai. Essa lógica do circular com pontos de ônibus adequados, claro, é uma proposta interessante. E ela também caminha numa lógica interessante. A região norte, historicamente, e eu estou falando de fatos, assim como o Bairro da Lua, a região norte como um todo, sempre foi muito visto em época de eleição. Você vê isso pela a questão urbanística. Vou dar um exemplo claro. O maior cartão postal que a cidade de Pedro Leopoldo poderia ter chama-se Lagoa de Santo Antônio. Com certeza. É a lagoa. O que nós temos hoje? Uma lagoa morta.
Eu acompanhei a mortandade dos peixes, fui lá, mandei fazer análise, acompanhei a reunião na Câmara, até encaminhei para ano que vem uma emenda de R$100 mil para ajudar nessa limpeza da lagoa, a gente torná-la viva novamente, que lá na década de 80 ela já foi potável, sabe? Tinha água potável, hoje a água é podre, puro lodo, peixe morrendo não é à toa, falta de oxigenação. Péssimo, cheiro péssimo. Nem estamos falando quando os peixes morreram, porque apodreceu. Normalmente eu estive lá semana passada, eu estava de moto, aí vim visitar uma escola aqui, acabei parando lá na porta, tava puro lodo na beirada. Uma lagoa morta, infelizmente. E a gente precisa sonhar. A gente precisa ter uma lagoa viva, a gente precisa ter revitalizada, a gente precisa ter um complexo em torno da lagoa, igual o Confins fez, igual o Lagoa Santa fez, para você poder fazer com que o comércio aconteça. Um centro de cultura, de cooperativismo enorme. Fantástico. Porque você resolve um problema gigantesco. A partir do momento que você investe ali, você trata ali como um centro, igual se você tratar toda essa região norte como um centro de produtividade e dar as opções para isso, que é o quê? Transporte, sim, igual essa lógica da circular, ciclovias, capacitação, fazer essas transformações estruturais como da lagoa, né? Ela tem que vir do poder público, porque o recurso grande está lá. Poderia criar uma praça de alimentação bacana. Exatamente. Porque uma área de show pro final de semana. Exato. Essas feiras. Criar um mercado. Igual tem, né? Em Matozinhos está arrebentando, em Lagoa Santa tá. Sim. Daria para criar aqui, porque aqui é uma cidade à parte. Não, e a quantidade de emprego que você ia surgir com isso era enorme. Isso já tiraria, vamos dizer assim, em termos de capacitação, você estaria capacitando as pessoas com outro nicho que hoje em Pedro Leopoldo nós não temos. Não temos. E você ainda resolve um outro problema. Você criou, isso aconteceu muito em São Paulo, tá, gente? Na década de 70, eles limitaram a construção de prédios na região central. Então fizeram uma coisa para rico, tinha que ter no mínimo 280 metros quadrados cada apartamento, enfim. Então a sociedade foi migrando para os bairros distantes. Então hoje, dependendo do onde você for pegar em São Paulo, você demora 2 horas e meia para chegar no serviço. Isso baldeando também. Se você cria oportunidades aqui na Lagoa, né? Você gera empregos aqui. Exatamente. Então o problema de mobilidade, transporte público, que hoje é gigantesco, você resolveria. Pega o bairro da Lua ali. A gente estava fazendo uma matéria lá ontem. O bairro da Lua precisa, apesar de ter algumas empresas, principalmente ali atrás, ali precisa de um distrito industrial próximo com urgência. A mão de obra está ali. Para que você vai fazer essa pessoa pegar um ônibus, pagar R$4,50 para poder chegar na rodoviária? Isso com um problema seríssimo de horários, né? Que depois da pandemia nunca mais regularizou. E provavelmente ela pegar um outro ônibus lá na rodoviária para chegar no trabalho dela. Você vai trabalhar em Pedro Leopoldo. Porque você não trabalhar, ela ainda vai ter que pegar um ônibus para poder ir para Belo Horizonte, parar ali outro Vilarim. Parar na Vilarim, que é uma luta que a gente tem que ter também, mas aí já é com o governo do estado, para parar no centro. Ou seja, a pessoa perde grande parte do tempo. E se ela perdeu tempo, ela perdeu qualidade de vida. Mas perde muita qualidade de vida. Esse convívio com as crianças, convívio com a família. Mas sei como é que uma coisa puxa a outra. Se a pessoa ganha qualidade de vida, ganha tempo muitas vezes para estar em casa. Porque hoje é necessidade de trabalhar. Nós não estamos naquele tempo mais que a mulher tem que ficar tomando conta Acabou. Da casa. Todo mundo precisa trabalhar. É verdade. E a situação financeira que hoje nós vivemos, muitas vezes a mulher e o homem da casa, os dois não são o esteio econômico da família, não consegue. Não consegue. As necessidades hoje são muito maiores do que antigamente. Antigamente, se você desse um lápis e um caderno para o menino e uma fruta uma vez no mês, estava ótimo. Hoje as necessidades são muito maiores. Você precisa dar uma escola, você precisa dar um curso, você precisa dar uma roupa, você precisa em você mesmo, você precisa investir em você mesmo, continuar estudando, fazer uma faculdade. Então a nossa necessidade é maior. Se você tem esse tempo de qualidade com seu filho, você cria pessoas melhores. É o que nós estávamos falando em off. Começa a mudar a cultura dos nossos pequenos, né? E a gente precisa voltar
É meio a lógica de ocupe as praças, sabe? Sim. Onde você tem a família com brinquedo, com essas coisas nas praças. Aliás, o que foi instalado na igreja de São Sebastião que eu mostrei num dos vídeos, a gente está cobrando, e é a intenção, pelo menos a Patrícia, que é a secretária, falou, de instalar nas praças. A gente vai cobrar muita instalação disso aqui na região norte. Porque quando você põe um brinquedo, eu passei lá, transformou completamente. Você tinha 20 meninos brincando, zero, porque aí você afasta a marginalidade, você afasta tudo. Porque na nossa época, gente, não tinha essa loucura que é hoje em dia, pedofilia, todas essas coisas, assassinato, não tinha nada disso. A gente, com 4, 5, 6 anos, já ia a pé para a escola e sem precisar de ninguém acompanhando, tranquilamente. Agora a gente precisa entender que a gente precisa criar como se fosse mini cidades, condados. Porque se a gente passa a tratar a região da Lagoa como um centro também, como uma cidade, não estou falando de separar fisicamente. Não, entendi. Né? Criar polos. Ou politicamente. Não, você vai tratar aqui como uma região que consegue sobreviver por si própria. Sim. Como? Você vai dar essas oportunidades, revitalização da lagoa, transporte de qualidade, né? A circular, aumentar os horários, criar alternativas, liberar mototáxi, enfim, um tanto de coisa. Aí você começa a investir na escola integral, o pai e a mãe poderem trabalhar e ter o filho numa escola integral de qualidade, que a cidade vem avançando nisso, a educação vem avançando muito ao longo dos últimos anos. Pedopou duas coisas que ela sempre teve muito bem: educação e saúde, comparada a outras cidades do entorno. Sim. Claro que a gente tem que mirar o que é melhor, né? Dentro do melhor a gente está longe, mas dentro do entorno a gente ainda tem essas duas pontes muito boas. Então, se a gente começar a enxergar isso, criar lazer, criar oportunidade de emprego, criar essas coisas perto, você não precisa ir para longe para conseguir isso. Aí você começa a criar, novamente, aquilo que nós tivemos, o relacionamento com seu vizinho de porta, com seu vizinho de rua, com seu vizinho de bairro, as amizades estão ali, o entretenimento está ali, você não vai precisar sair daqui para ir lá para o restaurante lá no centro à noite, que é mais requintado. Enfim, você cria essa lógica aqui, você gera emprego aqui, você gera qualidade de vida, porque é uma coisa que as pessoas não comentam hoje em dia mais, é qualidade de vida. Parece que a gente, o que se vende muito é que a gente tem que viver, né? Aliás, que a gente tem que sobreviver e não viver. A lógica do sobreviver é acordar, trabalhar, chegar cansado de casa, reclamar um bocado, dormir. Reclamar um bocado, jantar, tomar banho e dormir. Amanhã tem mais. E não é, gente. A gente tá aqui, daqui a pouco a gente tá morrendo, né? Essa vida é muito breve. A gente precisa ter qualidade de vida, a gente precisa estar feliz. Exatamente. Se você perguntar a maioria das pessoas se ela tá feliz, ela não sabe te responder. Tô vivendo. Ela não sabe te responder, porque talvez ela nem sabe o que é felicidade. Ela não tem tempo de parar para pensar. Pessoa que acorda muitas vezes 4 horas da manhã para poder preparar a marmita, para poder pegar ônibus, para ir gastar 1h30, 2 horas para ir trabalhar, 2, 3 horas para voltar, vai chegar em casa 9 horas da noite, ainda tem que olhar menino, ver o que tem, se tá doente, se não tem, se tem dever. Essa pessoa vive, ela não sobrevive. Aliás, ela sobrevive, ela não vive. Ela não vive. Né? Chega o final de semana, ela não tem tempo nenhum. Não tem tempo, tá morta, não quer saber de filho. O filho cresceu sem essa referência. E a culpa é o quê? Você cria, igual foi lá em São Paulo, o exemplo que é muito interessante, porque a gente vê esses congestionamentos gigantescos, foi esse erro. Você criar distritos e lógicas de emprego completamente distante das moradias. Você precisa aí você cria bairros dormitório e cidades industriais. Completamente dependendo do transporte público, que não consegue atender, não é sustentável do ponto de vista econômico, tanto que tem um subsídio hoje que é de 3 milhões por ano para a empresa concessionária, e esse subsídio, aí eu não estou entrando no mérito da qualidade do serviço prestado, não. Porque a gente está, inclusive, num contrato de emergência, porque ele venceu em 2020 e faltou esse estudo que o Cefet está fazendo agora. O subsídio do transporte, ele existe no mundo inteiro, principalmente nas capitais. O metrô ainda é mais caro, nos ônibus é no mundo inteiro, ele é no mundo inteiro. Qual que é a melhor forma de se resolver isso? É difícil, mas
trazer as empresas para próximo de onde as pessoas moram. Aí a pessoa pode criar meios de... Achei interessante que a gente foi visitar a fábrica em Barroso. Eu achei muito bacana. A maior parte das pessoas vão trabalhar de bicicleta. Exatamente. Porque a fábrica é praticamente dentro do bairro onde as pessoas moram. Olha que interessante. Então, isso é muito interessante, o que acontecia na Cauê. Né? Então o estacionamento lá você não vê praticamente carro. Quando vê carro é de visitante. Tem um bicicletário enorme, todo mundo guarda bicicleta. Eu fui lá na época da construção dela ainda, então não peguei essa fábrica, até visitei Barroso. Mas se a gente não começar a repensar toda essa lógica, eu falo de sonhar. Sonhar, né? E planejar. A diferença é que um tá na cabeça e o outro tá no papel. O do papel só começa com o sonho. Se a gente não sonhar antes, o papel nunca vai começar. Nunca vai começar. E a gente precisa cobrar o papel. Qual que é o planejamento para 10, para 15, para 20 anos aqui para a região norte? O que a gente está vendo agora, por exemplo, mais de 2.000 lotes, né, sendo comercializados na região norte. Tem loteamento lá de cima, tem o Portal das Acácias 2, tem aquele ali perto do BH, que já tem um tanto de predinho e está construindo mais em frente ali no Andiara também cresceu enorme. Exatamente. Cima. Então, se a gente não trabalhar essa lógica, nós vamos ficar cada vez mais dependendo do transporte público. E o transporte público não dando conta, cada vez mais ineficiente, mais caro. E a gente, como ser humano, perdendo qualidade de vida. Precisa de um plano. Vamos trazer empresa e vamos trazer empresa para próximo dos locais onde isso é preciso. A gente tem um dificultador enorme? Tem. Nós vivemos numa cidade, 41% está dentro da área da área CARST, né? Então não são todas as empresas que podem se instalar aqui. Mas nós temos uma grande vantagem, nós estamos perto do aeroporto, da 040. Então a gente pode trazer empresas com baixo impacto ambiental para ocupar toda a região. Não, e muitas vezes também é aquilo que a gente falou sobre a Lagoa. Investindo em nichos diferentes, que muitas vezes a gente pensa assim, grandes empresas, né? Mas na verdade o que emprega pessoas mesmos são os subnichos que sustentam essas grandes empresas. É igual você falou, a pessoa que faz roupa, a pessoa que fornece marmita, é a pessoa que fornece um mototáxi, que entrega um documento, que faz a cópia de um documento. E isso que é interessante muitas vezes. Porque você trouxe um dado interessante, mais de 70% dos empregos são gerados por micro e pequenas empresas. Então a gente tem ideia de que uma grande empresa vai resolver, né? Talvez ela seja uma base só para sustentar as outras. Isso, mas você precisa entender que essas micro e pequenas empresas, igual a gente vai passar no centrinho comercial ali, tem vendendo roupa, tem vendendo açaí, tem sorvete, o cara vendendo picolé, o outro... Tudo acontecendo, a família se sustentando a partir dali, né? E esse comércio girando. Só que o Pedro Porto chegou num problema muito sério, a gente precisa ter algumas indústrias para que a conta feche. Hoje nós estamos presos na atual CSN. Que também tem gerado poucos empregos. E gente de fora, tem uma boa parte de fora, né? Então ela não vive na cidade, não mora na cidade. Enfim, nós estamos num ciclo que a economia fala, ele não se sustenta, que é o comércio sustentando o comércio. Pedro Porto não tem indústria hoje. Então o comércio sustentando o comércio é extremamente perigoso. Porque eu tenho um comércio, você tem um comércio, você tem 2 empregados, eu tenho 2. Os meus empregados vão gastar no seu e os seus vão gastar no meu. Esse dinheiro está preso aqui. E eles têm outros gastos. Eles vão pagar a CEMIG, vão pagar a Copasa, vão pagar... O primeiro aperto que der... Acabou. Você fecha e depois eu fecho, porque o seu funcionário não tem como, né? Então nós estamos vivendo essa realidade. Por que a gente precisa de indústria? Porque aí o produto é produzido aqui, ele é vendido fora de Pedro Leopoldo, e esse dinheiro, aí ele não vem da sua loja mais, ele vem de fora da cidade. Aí você torna a economia sustentável. Aí vai girar o comércio vai aumentar, de 2 vai passar para 8, o meu de 2 vai passar para 7, e aí você começa a ter uma cidade mais pujante, com a capacitação, com tudo isso que nós falamos, né? Que também gera emprego. Que também você vai capacitar, você precisa ter uma escola técnica capacitada, vai precisar de pessoas gabaritadas para isso, um centro de treinamento. Então uma coisa vai levando a outra. E a gente tem também, além de todas essas possibilidades, a gente tem um centro educacional de referência, que é a Fundação Pedro Leopoldo, né? Que pode oferecer diversos cursos. Eu acho que hoje em dia é muito subutilizada, né? Na verdade, a FPL passa por um problema até de insolvência, porque
veio a pandemia, ela não entrou no EAD. Eu faço mestrado, eu posso falar assim, porque eu estou dentro do problema, e como político também, eu participei de reuniões. Precisa de alternativa para a FPL sobreviver, senão a gente vai ter... Eu vejo que antes, quando ela iniciou, ela era um grande marco em Pedro Leopoldo. Um grande marco. Era muito grande. Então ela é subutilizada, mas há alternativas. Uma delas é a municipalização, mas o executivo daqui descartou, porque a FPL somou um passivo, uma dívida, que gira entre 15 e 17 milhões. Nossa! Que foi muito tempo de prejuízo, muito tempo. A municipalização seria o município comprar a faculdade e, a partir dali, a Fundação João Pinheiro, diversas escolas, a Unicamp, funciona nesse modelo, tá? Ou municipalizado ou estadualizado. Sim. Porque a ideia é linda. Você pega uma criança no maternal, sim, faz todo ela vai passar todo o ciclo, a Fundação Pedro Leopoldo tem curso técnico, poderia implementar outros, vai entrar na faculdade, tudo, vai fazer a pós-graduação. Tudo municipal. Tudo. Você entrega uma pessoa, você pega ela no maternal e entrega ela pronta para a sociedade. Pronta para a sociedade. Não só para o mercado, como para a sociedade, sim, né? Sim, é para a sociedade, que é o mais importante. Então, não há interesse. Eu sei que existem outras prefeituras interessadas, existe talvez um grupo de empresários que possa trabalhar nessa lógica, que a gente não pode deixar morrer. Porque o mestrado, por exemplo, agora atingiu nota 3, que é uma nota, ou nota 4, onde ele pode já ter doutorado, ou seja, é um mestrado de referência no Brasil. Sim. Foi o primeiro mestrado profissionalizante de administração em Minas Gerais. Então é muito importante a gente não perder isso. A gente tem o Sebrae lá com uma escola excelente, e se a gente tiver empresas que se instalem na cidade e comecem a ter uma parceria de pagar bolsas de estudo para os alunos. Essa visão de crescimento. Visão de crescimento, a prefeitura entra em contraparte e se torna um negócio sustentável, sabe? É um negócio que dá prejuízo porque é subutilizado. Você não tem uma cidade que cresce, que não cresce. Você não vai usar os formandos de lá onde? Gastar como? Vai para onde? Não tem como também, né? Não tem. Uma escola que tem um custo alto, que tem uma educação realmente diferente. De qualidade, é uma coisa diferenciada, né? Se você não está gerando emprego, não está gerando dinheiro, se você está gerando empregos de salário mínimo, como é que a pessoa vai tirar ali 1.000 e sei lá quanto que tá a mensalidade, R$1.200 para uma escola para o filho? Fora material, fora van. Não, fala não. Aí você precisa capacitar e criar empregos que paguem 5, 6 mil. Exatamente. Aí sim, você vai priorizar a educação do seu filho. Ou então começar na lógica inversa. Você começar a dar bolsas de estudo, seja pelo poder público, mesclado, o interessante é ele mesclado com o privado, com o privado, né? As empresas entenderem essa lógica, gerar essa capacitação. Em 10 anos nós vamos ter uma mão de obra extremamente qualificada na cidade. Porque o menino que forma no Sebrae hoje é disputado a tapa pelas empresas. Já começa ali o último ano deles, já está praticamente todo mundo com emprego garantido. É verdade. E qual é o problema? É um custo caro para a maioria da população, porque a gente é uma cidade que tem comércio. A gente não tem emprego que mantém essa escola. Não tem. Quem até um risco. Você está empregado aqui. Você está empregado aqui na cidade. Como é que você vai fazer um compromisso de 3 anos de manter o menino na escola? Porque depois você não vai tirar ele de uma escola profissionalizante. Então muitas vezes você abre mão de deixá-lo na escola pela insegurança de emprego, porque não tem empresas. Você perdeu o emprego na sua, você não vai arrumar uma outra similar. Então é algo que a gente precisa. O desenvolvimento econômico na cidade, ele precisa ser trabalhado de forma urgente. Esse é o nosso principal problema, emprego. Porque sem esse emprego de qualidade, a gente vai gerando uma série de problemas que vão criando uma bolha gigantesca. Aí a prefeitura executiva, né? Ao invés de ter que administrar o desenvolvimento da cidade, como Lagoa Santa faz bem, toda hora que você vai lá, Lagoa Santa é um canteiro. Está expandindo para um lugar. Está expandindo. Dá até tristeza em Lagoa Santa voltar no Pedro Leopoldo, porque a cidade parou no tempo, né? Lá se preocupa-se muito com desenvolvimento. Como é que vai, que praça que vai fazer,
que área de lazer que vai fazer, onde vai ser, Santa Luzia também é um exemplo, Neves, cara, é um exemplo e tem pouco tempo de desenvolvimento tão avançado em Lagoa Santa. Na verdade, um projeto político que está fazendo 14 anos. Ué, ele precisa ter um início, uma lógica ali de 10, 12 anos, você consegue já ter o resultado dessas transformações. Então, Lagoa Santa hoje, apesar de ter 90% da área em região cárstica, lá atrai empresas demais. Matosinhos, em 2021, ela ficou como a terceira cidade no Brasil que mais empregou, que mais gerou emprego. E Pedro Leopoldo, o contrário. Que mais perdeu emprego. Eu não sei a quantidade, mas perdeu emprego demais. E a qualidade de emprego perdeu. E principalmente a qualidade de emprego. Porque quando você traz uma indústria, a indústria paga bem. Sim. Né? E ali você consegue manter o comércio para poder pagar melhor. Então o salário que hoje gira baseado no salário mínimo, ele passa a ser maior, porque esses funcionários vão ser mais disputados. Exatamente. Você vai ter um comércio mais pujante. Você sobra qualidade de emprego. Então daqui a pouco o atendente básico está ganhando R$2.500, R$3.000, vai ter uma qualidade de vida melhor, vai gastar mais na cidade, você está promovendo com essa capacitação novos empreendedores, então você vai achar coisas na cidade e não precisar mais ir a Belo Horizonte. Porque hoje nós voltamos de novo nessa luta. Voltamos. Nós voltamos a comprar roupa tudo em Belo Horizonte de novo. É verdade. Um tempo atrás a gente não estava precisando disso, mas agora a gente voltou novamente a precisar de Belo Horizonte. As coisas estão fechando. Porque as qualidades, igual você falou, fechou a Intercent. A CSN hoje, né, que é a antiga Roussin, já não tem mais aquela poder econômico dentro da cidade. A Franco Matos, que estava rodando tem um tempo, parou. A gente viver só desse comércio está forçando a gente a sair de novo da cidade. A conta que não fecha, ela é feita para dar errado, o comércio sustentar o comércio. Porque antigamente o comerciante não vai comprar um negócio que não vai vender. Né? Vai ficar o tempo para 2, 3 meses lá. Ele prefere não comprar. Que ciclo vicioso, né? Aí o pessoal não tem dinheiro, aí não compra muito. O comerciante não compra aquilo, determinado produto, porque sabe que vai demorar a girar. Aí quando você precisa de um produto, e você sabe que na cidade não tem, você vai para Belo Horizonte. Exatamente. Aí se habitue para Belo Horizonte e deixa de comprar na cidade. Então esse comércio vai morrer. Parou de gerar, vai morrer. Então ele não se sustenta dentro dessa lógica. Comércio sustentando o comércio igual a gente tem, economicamente é impossível isso durar muito tempo. Então a gente vai ver nas crises. E atrelado diretamente ao fator econômico, se a gente não resolver isso, vem os fatores sociais, que são extremamente graves. Então você tem, isso é estatística, né? Você tem aumento de agressão dentro de casa, né? Agressão à mulher. Sim. Você tem um aumento expressivo de usuário de droga. Você tem aumento do... Porque o usuário de droga, geralmente, ele é muito focado na adolescência, né? A pessoa mais velha começar a usar droga é muito burrice. Mas você tem um problema grave também de alcoolismo. Também. Você tem de criminalidade. A pessoa não tem o que fazer, muitas vezes. Não que seja a solução, né? Muitas vezes o tráfico para ela, ou envolver na criminalidade para ela, é o caminho mais fácil do que ter que mudar para Belo Horizonte, às vezes não tem familiar lá. Enfim, então a gente acaba gerando uma série de fatores que fazem com que a cidade tenha um gasto enorme para resolver esses problemas, ao invés de começar a trabalharmos o desenvolvimento econômico também. Sem então isso, se gasta muita energia no problema social e não tem poder para desenvolver, vamos dizer assim, a solução do problema. Isso é exemplo, quer ver assim? Dá de pirona, mas não consegue fazer a cirurgia, vamos dizer assim. Não consegue. Você tocou na saúde, é o exemplo da saúde. Se você não trabalhar com um telefone, um sisteminha, com os agentes de saúde lá na ponta, que vão passar medindo pressão, vendo se a medicação está correta, sabe esse tipo de coisa? Batimento cardíaco, peso. Aí é o trabalho de inteligência. E essa pessoa, a gente tem um SF que faça esse trabalho de inteligência para identificar, olha, essa pessoa aqui, vamos fazer um preventivo dela antes que ela pegue diabetes. Ó, essa pessoa aqui, vamos fazer um preventivo nela antes que ela desenvolva um câncer. Ó, essa pessoa aqui está com problema psicológico. Vamos desenvolver um psicólogo para ela, seja através do NASF, do Livremente,
para que ela não tente o suicídio? Ou seja, todos esses fatores, se você não trabalhar na ponta, que é o agente de saúde, e com mecanismo para que tenha papel, que tenha que não gera resultado prático, né? Você acaba gastando na ponta, que é no PA. Aí o custo é alto. Porque aí você tem que manter um sistema caro de médicos para atender uma demanda enorme. O SF não dá conta, e ele tem horário reduzido, fecha, não é 24 horas. Você tem que investir num PA da Lagoa, e é importante esse investimento. Aí não é questão de discutir o investimento, mas a necessidade de investimento se você tratar a base. Aí você desafoga essa ponta. Gastar muito menos se você muito menos. É o mesmo problema da sociedade em termos da violência. Se a gente tratasse emprego, você resolve tantas vezes. Vai acabar com o tráfico de droga? Não, gente, não vai. Não vai. É essa. Não vai, porque na verdade muita gente procura o tráfico de droga, que, entre aspas, como dizem, a vida é fácil. Fácil não sei pra quem, né? Mas é fácil. Né? Ganha-se muito rapidamente, né? Mas vou ver a idade dos meninos, ainda passa dos 25. Dificilmente passa dessa idade, né? Mas se a gente tratasse muitas vezes e conseguir dar essa oportunidade e mudar a cultura desses meninos até os 12 anos, 10, 11, 12 anos, muitas vezes a gente diminuiria lá na frente essa quantidade de tráfico, e a pessoa começar a ter uma inteligência mais avançada e entender assim, não, lá é fácil ganhar dinheiro, mas aqui eu vou viver mais. Aqui vou ter qualidade de vida. A gente passa por uns problemas aí muito sérios, né? Que é a falta de estrutura também para as crianças. Sim. Né? Eu tô falando o seguinte: primeira coisa, voltando, você precisa de pais com bons empregos. Exatamente. É a base, senão não adianta. Para subir a qualidade de vida. Não adianta ser. Porque aí precisa de uma escola integral. Você precisa de programas sociais, você precisa de ter acesso à cultura, livro, lazer, cinema, teatro, coisas que desenvolvam a mente da pessoa e que a façam evoluir. Né? A gente nem está entrando na educação formal, a pessoa precisa ter doutorado. Não precisa. A questão de educação, de princípio, exatamente. De princípio, ela não está atrelada à educação formal. Não. A gente tem gente muito simples que tem uma sabedoria enorme. Mas você precisa investir nisso, né? Primeira coisa, emprego. Então essa é a base. Mas você precisa ter escolas integrais, programas da área de desenvolvimento social realmente eficientes, área de esporte que faça uma integração e ela tem um poder de transformação gigantesco. A gente tem um CEPEL que nem pode ser utilizado porque está com um buraco lá, e eu não sei se eles vão consertar ainda esse final de ano. Enfim, é muito pouco investido nessa área de prevenção. Exatamente. Então você pega o gasto do PA, né? Em torno de 12 milhões, fora os médicos, anual. Se esse trabalho de base fosse bem feito, se você gastasse 4 milhões no trabalho de base, você poderia reduzir o gasto do PA talvez de 12 para 8 milhões. Estou fazendo uma comparação grosseira, só para a gente ter a noção de que você tira do serviço de emergência coisas que poderiam ser resolvidas com a inteligência. Sim. Aquilo que a polícia passou a fazer, e tivemos índices de redução de criminalidade batendo recorde ano após ano. Mas você tem um outro problema. Isso não dá voto. Isso que eu ia te falar. Politicamente a conta não fecha, isso é muito triste. Politicamente, se você for pensar no sistema político antigo, né, do puro assistencialismo, que ainda vigora em algumas regiões. Para que eu vou ter a saúde boa? É melhor para o político ter um asfalto ruim, para que tenha buraco todo ano. Ela tem o que oferecer para a pessoa da rua. Então todo ano só abre um buraco ali. Nossa, ele até agradece. Abre um buraco, vou consertar. Choveu. Deixa comigo, ó. Vou consertar o buraco. Aí liga, faz os contatos, vai lá e tampa o buraco. Pronto. Tá uma pessoa satisfeita com ele. Mas a gente tem que lutar, na verdade, para asfalto de verdade, que dure 20, 30 anos, para nunca mais você precisar gastar com asfalto. E você precisar preocupar com outra coisa. Aí sim. Para ele preocupar com o buraco. O vereador tem paraco de preocupar com o buraco. Meio-fio, quebra-mola. São demandas que a sociedade tem, são legítimas, mas a gente precisa de soluções
definitivas. Define o negócio. Né? Você pega parar de preocupar com a mesma coisa todo dia. Exatamente. Hoje, você já tem uma legislação que melhorou muito a questão dos loteamentos com relação ao asfalto. Né? Você tem uma qualidade de asfalto muito maior. Mas antigamente você não tinha, e é onde Pedro Leopoldo nasceu, a maioria das cidades, a maioria das ruas, Sim, né? sim. Nasceram com essa capa de pastel. É muito melhor e mais eficiente você vir, o meu sonho é ver a cidade começando, nem que fala assim, vai durar 15 anos sem fazer isso na cidade inteira. É uma carregadeira vindo arrancando até chegar na terra. E começar do zero. E começar do zero, com todas as camadas, com tudo bonitinho, e fazer um asfalto que de fato dure 20, 30 anos. Não vou desanimar você não, mas eu também. Eu não tenho muito pé que vai acreditar que vai acontecer isso não, tá? Mas, por exemplo, a gente precisa, para que isso aconteça, né? Criar mentalidade. Criar mentalidade. Cultura, aquilo que nós começamos lá no continuar começo. Com buraco, lá no começo, né? Porque eles não vão parar de existir. Mas você precisa entender que parte do dinheiro nós vamos gastar criando um asfalto que nunca mais vai ter problema. Aí eu volto a falar isso aqui, a gente começou lá no começo quando você chegou. É mudar a cultura. Mudar a cultura. Se a gente não conseguir mudar a cultura dessas criancinhas que estão vindo aí, da minha filha de 2,5, 3 anos, 4 anos, não vou falar nem da adolescência de hoje em dia, não. Adolescência de hoje em dia eu já falo que já está meio corrompida. Já tem uma mentalidade. Um pouco, né? Você salva um ou outro. Eu fico brincando muito ainda, às vezes assim, gente, o menino precisa nem ser muito inteligente hoje em dia, não. Se for espertinha, já avança na frente de muita gente. Você tem filho adolescente? Você vivencia isso. A verdade é essa. E eles estudam em escola boa, né? Gabaritada, e você enxerga isso nos outros meninos. Que a grande maioria tá meio assim, não sei para onde que vou ainda não. Tô aqui, mas, né? Mas vamos sabe ser de sinceros. tudo, mas não sabe de nada. Vou ser muito sincero. A gente é apaixonado com a cidade. Nós nascemos numa cidade que gerava bons empregos, tem uma história muito linda. A gente nasceu apaixonado e fomos nos apaixonando pela cidade. Não, a cidade é muito A criança que nasce hoje em Pedro Leopoldo vai apaixonar com o quê? Com a lagoa aqui que está morrendo, com a cidade toda esburacada, com o transporte com falta de horários. De verdade, ela vai ter prazer de fazer o quê? A criança Você hoje... falou no CEPEL, o CEPEL era um grande exatamente. Nossa, é uma referência, não tem nada. Não tem nada. Tá acabado por mato, tem um buraco lá, até teve um evento, pretende-se fazer a reforma, não sei quando, que era para começar agora em novembro. Então, requerimento meu de segunda, cobrando essa reforma do CEPEL. Mas, enfim, essa sociedade nossa, ela precisa entender que a mudança é estrutural. Estrutural. Que quem passou por isso, Lagoa Santa, eu acho que é o nosso melhor exemplo, que há 20 anos atrás, gente, o pessoal de Lagoa Santa faltava vir em Pedro Leopoldo para comprar caixinha de fósforo. Mas era. Lá não tinha nada. Lá não tinha nada. Tinha os condomínios que começaram a ser criados, não tinha mais nada. Hoje é o contrário. Você vai lá. Eu estive lá um dia à noite, uma sexta-feira. Eu também não sou de sair à noite, não. Eu não gosto de sair à noite. Bom que meus amigos já casaram, não preciso me ver. Eu gosto de casa. Eu fui num restaurante que inaugurou lá, que tem uns peixes no fundo assim, no vidro. E eu passei lá, a gente andou lá o negócio todo lotado. Não estou exagerando, 50 lugares abertos, a cidade cheia de carro, cheia de gente comprando, gente passando com sacola, e o negócio movimentado, uma vida ali com o trânsito meio agarrado, sabe aquele trem? O trem tá a todo vapor. Aí eu cheguei em Pedro Leopoldo, entrei por Doutor Nunes, e eu moro hoje no Sônia Romarelli. Então eu atravessei a cidade inteira, um breu, não tinha nada aberto. Eu acho que Leopoldo dá medo de andar depois das 8 horas da noite. Você tá doido, não tinha nada aberto, não tinha nada funcionando. Aí você vê a diferença da cidade. Você achar uma farmácia é difícil, muitas vezes. Difícil. Tem uma legislação que está trabalhando nela, o Mauro Júnior tem trabalhado nela, deve pelo menos negociar com as farmácias que era aberta até meia-noite. Está negociando. Mas você pensa, vai ficar aberto para quem comprar essas também, pessoas. Não tem dinheiro para comprar remédio. É verdade. Não está trabalhando, trabalha. Não, você vê que é uma dor de cabeça imensa. A gente volta direto no emprego de novo. Tudo vai volta no desenvolvimento do emprego. No desenvolvimento, porque se a sociedade, a gente é um mundo capitalista, né? A gente tem que entender, a gente precisa de dinheiro.
a gente precisa de dinheiro para sobreviver, para comprar camisa, para estar aqui, né? Para você estar pagando sua internet. A gente vive disso. Então, se a gente não tiver empregos de qualidade, de preferência, próximo, nada gira. nada gira. Tudo fica preso. Aí tudo que a gente está falando aqui é consequência da falta de emprego. Você vai abrir um restaurante. Pra quem? Pra quem? O cara tá custando comprar Quem uma vai roupa gastar 100 reais lá numa noite, você ganha 1.000, você ganha 1.200, né? Tá custando pagar a conta dela, a conta de luz que é cara, a conta de água que é cara. Então, se não trabalharmos na lógica de geração de empregos de qualidade, e a cidade está extremamente preparada para isto, a gente não vai avançar em nada. A gente vai só vendo feno rolar igual aqueles filmes americanos. Vão virando cidade deserta, né? É o que acontece às noites hoje em dia em Pedro Leopoldo. Cidade deserta. Eu tenho duas percepções. As pessoas da minha idade, eu tenho 41, pareço muito menos, mas os amigos da minha idade, eles têm uma imensa tristeza, porque a maioria mudou para trabalhar fora, sim. A maioria fora. Eles têm uma imensa tristeza quando vêm visitar Pedro Leopoldo, que vê que está do mesmo jeito. Porque eles têm paixão pela cidade. Essa é uma questão. Todo mundo tem vontade de voltar. Tem, sonho de voltar. Pedro Leopoldo, se você olhar, quantas pessoas vêm para cá e não conseguem ir embora. Nós Rangel mesmo ali do Novo Campinho, que todo é uma referência, né? Porque nós temos grandes referências. Porque o Senai, à época, formou grandes profissionais para trabalhar tanto na Roussi quanto na Cauê, depois Camacoa. Então nós temos excelentes profissionais nessa época espalhados no Brasil. Sim. Então por todo lugar, para o norte, tinha um amigo meu, Rubinho, que estava lá para Moçambique, para todo lugar. Se a gente não iniciar essa lógica, né, que a gente sempre vai voltar na questão do emprego. Se a gente não trabalhar esse desenvolvimento, se a gente não colocar no papel, se a gente não esquecer essa polarização política e sentar todo mundo na mesma mesa para poder resolver os problemas, para poder chegar no ICMBio, fazer uma revisão, né, do plano de manejo para quais empresas podem instalar ou não pode, talvez uma flexibilização com o próprio ICMBio, chegar no governo do estado, ver quais as propostas que ele tem para cá, como por exemplo, a duplicação da 040, duplicação mesmo, ali na estrada do Urubu, saindo por trás da Roussi e caindo direto na 424. Você ganha um escoamento de produção enorme. Gigantesco. Fora a região ali, aquela região que é de fazenda, você pode transformar ali, aí o governo municipal nem precisa gastar. Você vê os fazendeiros, o pessoal que está ali, que quer disponibilizar a área para vender, você joga isso no mercado. Gente, tem uma área aqui, está a 12 km do aeroporto, você entra nela pela 040, né? E da 040 você tá ligado no mundo. Acabou. Dela ali na frente, você pega o anel, pega a 381 para São Paulo. Enfim. São alternativas grandiosas que a gente precisa pensar. A gente precisa trabalhar com isso. Porque hoje a gente não tem espaço para oferecer para as empresas. Nós temos de 98 áreas que pertencem ao município, áreas para doar para a empresa. 89 estão irregulares. É isso. E já tem tempo. Até aprovamos mês passado, eu acho que o Gersim ter vindo para essa gestão foi muito bom, secretário de Planejamento Urbano, o projeto que autoriza a prefeitura a fazer essa regularização. Para desapropriar, tem lugar que virou sítio, lugar que virou que é cavalo, certo, e era para a empresa. Então, você ir reverter nessas áreas para a gente ter o que oferecer. Mas mais do que isso, a gente criar novas áreas para que elas possam receber essas empresas. E a gente tem que sempre tratar de desenvolvimento econômico sustentável. Primeiro que quando a gente faz desenvolvimento econômico, algumas pessoas mais xiitas acham que a gente quer pôr fogo em tudo quanto é mato, né? Transformar tudo em cimento. Não é nada disso. Não, eu sou um amante saber trabalhar junto, né? Cansei de fazer minhas trilhas de diversos quilômetros no meio da natureza. Eu sou parte disso. Eu preciso de terra, preciso de árvore. Eu adoro. Mas nós estamos falando que elas têm que conviver. Né? A gente já vê essa necessidade. Nós vimos a situação da Heineken. Se a Heineken viesse, talvez nunca mais teríamos questionamentos ambientais. Você poderia transformar o resto da cidade em zona de proteção. Pronto, acabou. Eterna, acabou. Você vai ter o resto da cidade, porque ela vai trazer 10 mil empregos, mas daqui a um tempo crescendo, vai chegar em 15 mil empregos, pronto. Tá lindo. Resolveu o problema da cidade com relação ao emprego de qualidade, né?
Mas assim, hoje você acha que o executivo e o legislativo está caminhando para esse eixo de sentar e tentar resolver isso mesmo? Não. A gente está muito distante, eu acho que é porque aqui é problema que nós falamos, a gente vive de apagar incêndio. E a origem dele é a falta de emprego, falta de. Tá lá, a falta de desenvolvimento econômico. Então você vive de apagar incêndio, né? Então não sobra energia para trabalhar em cima Não disso. sobra energia, não sobra tempo para trabalhar nisso, para pensar nessas questões. Não sobra. Você está o tempo inteiro preocupado com aumentar o número de enfermeiros, de médico, de assistente social, porque a cidade precisa. Você tem, por exemplo, e nós vamos entrar num tema interessante, você tem que preocupar com os moradores de rua que estão aumentando cada vez mais. Sim. Aí uma parte da sociedade vem e faz a crítica que criaram um centro onde ele tem pão, tem comida, tem tudo. Então você está trazendo pessoas de fora para cá. Eu sou da opinião que vem muito dessa lógica lá da luta antimanicomial, que começou há muito tempo, né? Lá com a Easy. Que vem muito dessa lógica. Os problemas da droga, do alcoolismo, dos problemas psiquiátricos, eles foram criados pela nossa sociedade. A gente não pode fazer ou pensar igual antigamente. O problema é dos outros agora. Quando a gente tinha Barbacena, jogava a pessoa num trem aqui e vai embora. Virou alcoolista, joga ela aqui, fala que ela é doida e joga lá. Tá vendo? A família não tá gostando, joga ela e manda pra lá. Isso acontecia. Então é um problema nosso, da sociedade. Ela tem que estar na região central. Não adianta você querer falar assim, vamos pôr ela lá no Coqueirinho. Tô dando um exemplo, tá, gente? O cara vai ter mais trabalho de ir lá e não vai preocupar com ele. Não. Nós geramos esse problema. Só que só criar uma casa que vai dar pão, almoço, janta, café da tarde, banho, não resolve. Você precisa ter um trabalho, esse investimento, que vá ter a permanência dia, a pessoa ficar lá, vai ter uma capacitação, o cara quer sair daquele mundo ali, como é que ele vai fazer? Você precisa fazer uma capacitação dele, né? Aí sim, a internação, que é muito questionada, precisa internar. A primeira coisa que precisa para internar, o interesse da pessoa. Internação compulsória não funciona em lugar nenhum do mundo. Você pegar o camarada, ele é muito essa lógica. Aí, vamos dar um exemplo do Barbacena, né? Joga no trem e manda pra lá, para evitar o problema. Quando você tem uma pessoa que usa droga dentro de casa, começa a roubar, ou quando você tem uma pessoa com um problema psiquiátrico que está em crise, é só aí que você... E casos que têm aumentado toda hora. Mas muito, gigantescos os problemas, principalmente de 2018 para cá, e a pandemia deu uma agravada muito grande nisso. É uma coisa impressionante, coisa de 70% de aumento aqui na cidade. Mas enfim, se a gente não trabalhar isso com muita sabedoria e entender que primeiro a pessoa precisa querer. Então você precisa de um trabalho de permanência dia, precisa de uma casa melhor, num lugar melhor e não em frente ao Rio Barbosa, igual ali, né? Para poder ter a permanência dia, ter o local de capacitação para quem queira sair. Você ter lá, tem um trabalho muito bacana, as pessoas que estão lá fazem um trabalho muito bacana, só que a estrutura não atende para o que a gente precisa. Então a primeira coisa que a gente precisa é criar nessa pessoa o pertencimento, ela se sentir gente novamente. Exatamente. Né? E a partir daí, isso, ela se sentir parte da sociedade, que ela é alguém à margem. Você passa, ninguém olha, vira, né? Ela não pode sobreviver de café e almoço e ficar bebendo o resto do dia inteiro ou usando droga. Então ela precisa ter esse sentimento, né, que ela é gente. A partir daí ela querer sair. E ao ela querer sair, você tem oportunidade para oferecer a ela. Você poder fazer a internação dela de 6 meses com ela querendo. E ali, junto com isso, capacitação, um trabalho psicológico e pedagógico com toda a família. Porque se a pessoa hoje é internada de forma compulsória, igual acontece muito, ela sai dali, ela vai ter os mesmos amigos, a mesma convivência, mesmo voltar para o mesmo ambiente. Não vai funcionar. Não vai funcionar. Não vai funcionar. Isso quando ela quer ser internada e você não gera novas oportunidades, então ela não tem nenhuma pega.
Agora, quando você interna compulsória, já vai sair querendo usar. Já vai Fora o tanto de vezes que ela tentou fugir para poder usar, né? A gente tem isso que é extremamente sério. Fora o mercado das clínicas terapêuticas que foi criado. Você tem clínicas extremamente sérias, né? Que passam por avaliações constantes, são muito realmente faz pelo dom do negócio. Tem capacidade, tem, exatamente. Fazer. Mas você tem muita gente picareta espalhada como por aí. Como em todo lugar. Como em todo lugar. Você tem muita todo gente. Então virou um mercado. O cara cobra ali 900, 1.000, 1.500, 600 reais. A família joga a pessoa lá, porque já está cansado da pessoa que usa droga, já é um problema gigantesco. Cansou dele, então é paz. Vamos manter ele internado lá 9 meses. Dá sossego. Que vai dar sossego. Então a pessoa muitas vezes ela é maltratada, não come direito, apanha, tem que trabalhar forçado, enfim, uma série de coisas que a pessoa sai dali mais revoltada. Então a gente tem que tomar muito cuidado com a lógica da internação, porque aí é uma política do SUS, tá? A gente tem a política do SUS, tem que a do Estado trabalha ligado nele, e a do município, especificamente o Livremente, trabalha ligado nessa política. A gente tem a falta de estrutura, porque o Livremente é um centro de apoio psicossocial. Ele foi feito para atender pessoas que têm problemas mentais e graves. Ele é como se fosse, desculpa o termo, mas ele é muito utilizado, o PA da loucura. A pessoa teve crise e vai ser atendida em crise lá, né? E vai ter o acompanhamento dos psicólogos, dos terapeutas, do psiquiatra, revendo medicação, conversando com a família. E lá, junto com a paz, são os 2 melhores serviços da cidade, onde funciona o acompanhamento, funciona tudo. Mas a cidade não tem o CAPS AD, que é CAPS álcool e drogas. Você tem 3 CAPS. O CAPS infantil, que a cidade, com a clínica crescer, resolve parcialmente para atender crianças. Você tem o Livremente, que é para apoio psicossocial, né? Principalmente quem tem crise. A gente tem muita crise de bipolar, que nem sabe, vive a vida inteira com aquilo. Só descobre na crise, quando incomoda a família. A pessoa às vezes está deitada lá 10 anos, ela está todo mundo achando lindo. Sofrendo depressão, deixa lá. Mas o dia que ela der crise e incomodar a casa, começar a quebrar, começar a dar show na rua, e todo mundo preocupa. Então o Livremente faz muito bem esse papel. Não dá para cobrar a questão das drogas se a gente não tiver um CAPS AD, que é CAPS álcool e droga. Então esses 3 CAPS são extremamente necessários para essa sociedade doente que a gente vive. É muito mais lógico, né? Aliás, é muito mais fácil, lógico não é. Você viver drogado, bêbado nesse mundo louco aí, o dia inteiro como se você não tivesse vida, do que encarar uma realidade sem emprego, sem oportunidade, com laços familiares rompidos, né? À margem da sociedade. À margem da sociedade. Ninguém te enxerga. E você nasceu assim. Esse é o problema, essa diferença de... Aí entra a questão econômica, né? Voltando nela. Oportunidade. Da oportunidade. A pessoa já nasceu numa família desestruturada, que o pai não tinha emprego, que a mãe muitas vezes já era alcoólatra. Já era alcoólatra. Já sofreu com maus tratos. Nunca passou por um tratamento, um serviço de qualidade, nunca teve acesso a um programa de esporte transformador. E o principal, ninguém chegou para ele algum dia e falou assim, não, você é capaz de mudar. Exatamente. Aí você tem os projetos, o de esporte talvez seja o melhor exemplo da capacidade que o esporte tem de transformar as pessoas. Antes dela entrar para o mundo da droga, antes dela chegar nessa questão do alcoolismo. Ali também é possível já captar, porque os profissionais têm essa capacidade de indicadores de problemas psíquicos, mesmo que sejam leves, para que possam ser tratados antes de virar crise daqui a 10, 15, 20 anos. Então você trata isso com antecedência, ou seja, essa porta de entrada para a criança, ela é muito importante. Ela é um conjunto de ações, né? Você vai tratar o problema agora, mas o resolver é com o desenvolvimento econômico. O social é extremamente importante, mas sem o dinheiro, ele não se sustenta. A máquina não gira. A comida precisa entrar à noite em casa. Não tem jeito. Não adianta a criança passar o dia inteiro no programa maravilhoso. social, programa de esporte lindo, chega em casa não tem comida.
pai tá brigando com a mãe. É vender uma ilusão, né? Porque os relacionamentos, eles financeiramente desgastam problemas financeiros. O grande problema depois da pandemia foi esse, porque desgastou. Desgastou muito. Falam que 40% dos fins de relacionamento são originados por problemas financeiros, né? É um número muito alto, mas que a gente precisa entender. É verdade. Não tem dinheiro para comprar uma coisa, não tem dinheiro para comprar. A pessoa vai cansando. Começa a cansar, começa a desgastar. Cansar e desgastar. Começa a entrar também aquela frustração, né? Eu não consigo. Não tô conseguindo manter minha casa. O problema é que começa aquele negócio, né? Quando você tá empregado, o problema é do emprego. Agora, quando você tá desempregado, tá os dois. A culpa é da mulher, a culpa é. Aí começa essa briga. Vou pro bar beber pra esquecer que eu briguei, mas a origem da briga foi um problema de dinheiro. Enfim. E aí o filho vai crescer nessa lógica. Então a forma de resolver de longo prazo é o desenvolvimento econômico, porque nós somos uma cidade preparada para isso. Eu dei alguns exemplos. Nós somos uma cidade extremamente preparada para isso. Precisa desse planejamento. Porque ninguém de grande empresa vai investir numa cidade que não tem planejamento. Infelizmente é triste dizer, mas a gente não tem e nós nunca tivemos. Nós vivemos essa sociedade encimentada que ainda perdura até os dias de hoje. E o mais grave é a gente ter visto esse fim do ciclo cimenteiro na cidade, ter visto o desemprego aumentando, a rodoviária lotando cada vez mais, 5 horas da manhã, 5h20, 5h30, e a gente não ter feito um planejamento. Até hoje a gente não tem um planejamento. A Heineken caiu, essa ideia da Heineken caiu de paraquedas. Porque acharam água boa, um lugar espetacular, e acabou dando errado, nem vou entrar direto nesse mérito. Negócio de oportunidade, não aproveitou. Ela veio. Nós perdemos. Mas a gente precisa caminhar, nós precisamos ter um projeto. E a gente não tem. Ninguém conhece Pedro Leopoldo, a empresa não conhece Pedro Leopoldo. Mas que pode conhecer porque é a cidade de Chico Xavier. Se Uberaba não tiver mais na mídia do que a gente, né, para chegar naquela pessoa. Mas e você, Matheus? Quais são os seus projetos aí para o futuro? Os meus projetos para o futuro, na verdade, meu projeto é ser feliz, sabe? Porque a paz não tem preço. Eu só estou vereador porque eu consigo ter paz. Apesar de eu ter uma empresa e trabalhar nela, eu faço meu trabalho de vereador e acredito eu que de forma satisfatória pelo retorno, principalmente dos meus eleitores, assim, é muito bacana, né? E chega a ser prazeroso também, né? Prazeroso. Mas eu acordo 4h15 da manhã todo dia, 4h20 ali, eu acordo cedo já tem um tempo, uns 6 anos, um propósito de vida, que eu chamo de custo de oportunidade. Se você não teve alguns, eu não vou chamar de privilégio, algumas oportunidades que outras pessoas tiveram, o certo é todo mundo ter excelentes oportunidades. Você vai ter que gastar um tempo a mais para atingir o seu objetivo. E tá certo, o Brasil é isso, não estou reclamando. Então acordo cedo, adoro entrar no portal da transparência, coisa que eu já fazia desde 2004. Entrar, ver o projeto, discutir. Então isso para mim é muito normal. O trabalho que eu faço de vereador não é muito diferente do que eu fazia antes de ser vereador, nos 16 anos antes, né? Agora 2 como vereador. A diferença é que era um direito e hoje é uma obrigação. Eu tenho que fiscalizar, né? Então, para mim, não mudou muita coisa, não. Os meus projetos para o futuro, no meio político, eu não sei te falar. Se eu pudesse, se eu enxergasse na sociedade que vão fazer o que eu faria, o que eu gostaria de fazer, eu nem seria candidato novamente em 24. Eu fui candidato nessa por acaso, junto ao grupo de sonhadores, ninguém tinha participar de eleição. Aí para o Emiliano aceitar ser candidato a prefeito, quando a partida dele foi, então você vai para vereador, porque até então eu não ia. Tanto que nós lançamos tipo em agosto, seríamos candidatos, que foi definido de última hora. Porque eu nunca tive pretensão de ser vereador, sabe? Gosto muito, me sinto extremamente honrado, é um prazer assim, representar, você votar um projeto que impacta a cidade, você saber que você está pensando melhor para o futuro, para a população, isso é muito prazeroso. Isso de fato não tem preço. É importante que as pessoas entendam também que vereador não é diferente de ninguém fora da reunião ali, seja de comissão ou a de segunda-feira. Nós somos pessoas comuns, com as mesmas falhas. Eu nem sei onde anda a minha carteira que fala que eu sou vereador, porque eu nunca quero utilizá-la
Em momento algum, sou uma pessoa comum, que tem minhas obrigações, que... Mais um trabalhador. Exatamente. Que tem a obrigação de fiscalizar o executivo. E na outra ponta de dar publicidade para que essa fiscalização chegue na população. Não é para que ela saiba que eu estou cobrando, não é para que ela saiba que tem um problema. Que algo está acontecendo. Algo está acontecendo. Existe um problema, não adianta maquiar. A rede social já não deixa mais maquiar os problemas. Ele vai aparecendo. A Lagoa. No dia que estava acontecendo, estava chovendo de vídeo para todo lado, chegando no WhatsApp, no Cadeira, em todo lugar, chegando esses problemas. Então não dá mais para maquiar. O que a gente precisa é cobrar as soluções de forma inteligente. Isso é feito com equipe capacitada. Com pessoas conhecendo o problema. Conhecendo o problema. Não só dando pitaco. E que pensa daqui a 15 anos. Enquanto a gente não parar de pensar na eleição... 4-4. Todo mundo já elege pensando como é que eu vou reeleger. O que eu vou fazer no 4 daqui a pouco? Para eu reeleger. Isso é muito louco. Eu não estou falando para Leopoldo, não. Geral. É no Brasil inteiro. Todo mundo elege pensando como eu vou reeleger. Então você acaba muitas vezes não pensando no problema. Mas o brasileiro já está assim em tudo, né? O Natal nem chegou, já estão pensando no Carnaval. No Carnaval? Calma aí. O que eu vou fazer no Carnaval? Chegou o Carnaval e está pensando que eu vou fazer na Páscoa. Outro dia eu até brinquei com um menino no Facebook, no Instagram. Ele não é uma greleza danada lá, postou uma foto assim, será que isso tem um mês? Será que até o Natal eu tô forte? Eu falei, de magreleza eu entendo, não tá não. Você tocou aí, Natal de 26. Essa área aí eu sou... Né? Vamos parar de imediatismo. Foi uma brincadeira, claro, mas isso reflete o que a gente tá falando. Então se a gente não parar para pensar em reeleger e começarmos a pensar o que podemos deixar de um projeto daqui a 15 anos, porque é difícil convencer alguém, vamos pensar em 15 anos? Assim, tá. Mas antes de 15 anos eu preciso pensar como é que eu vou reeleger. Entendeu? Entendi. Não é reeleger. É o projeto de 15 anos que a gente tá... Eu tô lá por causa... Dá para encaixar a sua reeleição no meio do projeto de 15 anos? Tá, se você fizer um trabalho bem feito e conseguir demonstrar para a população a importância de um trabalho de 15 anos, que já vai começar a gerar frutos agora, talvez se a gente começar a trabalhar de forma competente esse planejamento de desenvolvimento econômico, que não pode ser junto com a Secretaria de Governo, que vai dar errado, a gente começar a desenvolver isso agora, em um ano começa a aparecer, em 6 meses começa a aparecer empresas grandes. Vamos ver o que a gente está pensando hoje. Então a própria reeleição, você vai poder falar que você trabalhou nisso, e que as empresas novas estão chegando, que você está pensando daqui a 15 anos. Entendeu? Mas... Mudar a cabeça do ser humano é complicado. É muito difícil. Se os eleitores não entenderem, não pararem de cobrar dos vereadores as coisas... Que não é obrigação deles. Tampar o buraco da porta da casa deles, é obrigação do executivo. Ele que cria canais, a gente precisa cobrar que o executivo tem um cronograma. É muito louco, eu cobro desde o início e a gente não tem um cronograma de LED até hoje. Olha que está acabando. Estão implantando os LEDs. Porque muitas vezes utiliza-se isso, que custa caro, tem uma empreiteira que vem, coloca o LED, e a gente paga caro por isso. Não divulgarem um cronograma. Vai colocar. Vai colocar. Mas aí, muitas vezes, isso é utilizado politicamente. Você é um cabo eleitoral e eu sou prefeito, tá? Então, você é importante para mim. Você me liga e fala, eu tô precisando colocar lâmpada de LED aqui na rua, o que você acha? Pode prometer aí que mês que vem eu mando colocar. Então, alguns usa lugares, meu nome, propaganda meu nome. Você vai usar o seu nome. Propaganda. Eu pedi o LED está aqui instalado. Faz a propaganda que vai chegar. Então, quando você não tem um cronograma, você não consegue listar a prioridade. Então, muitas vezes, você não coloca o LED em ruas mais escuras, mais perigosas, que pode ter, inclusive, casos de estupro, esse tipo de coisa. A propaganda lá não resolve. Porque você não tem um cabo eleitoral dele lá, às vezes é do opositor. Lá vai ser o último lugar. Então, se você colocar o cronograma, você resolve a questão na base. A pessoa entrou, não precisa ligar para o vereador. Entendi. A pessoa entrou no sistema e sabe, vai ter LED aqui em abril. Pô, passou da meia rua, não foi colocado, ele vai cobrar. Opa. Olha o cronograma aqui, ó. Mas por que não colocou? O cronograma. O que aconteceu? Exatamente. Aí sim o vereador pode cobrar o porquê o cronograma não está sendo feito. Mas a gente não sabe onde está sendo colocado. Se você perguntar hoje, onde está sendo colocado lâmpada de LED? Eu não sei. Onde vai ser colocado na segunda-feira? Provavelmente nenhum vereador sabe. Vão colocar. Vai colocar em algum lugar. Deve estar por aí.
Então essa falta de cronograma, ele traz também muito essa lógica do assistencialismo. Parece que é o sistema mantendo o sistema. Mas aquilo que a gente está falando, né? Já é de interesse de alguns manter as pessoas desinformadas muitas vezes. É o asfalto ruim. Asfalto ruim é a melhor coisa para político assistencialista, porque todo ano tem buraco para tampar. E se não tiver, vai vender o quê? Vai chegar na casa da pessoa, quer luz aí? Não, tem uma LED boa. E buraco, quer que tampa? Não, meu asfalto aqui é bom. Então vambora. Não tem nada para te oferecer, sabe? Isso é... Então, assim, vamos fazer uma obra lá, quebrar um bocado do asfalto. Porque... Vamos fazer um buraco lá para poder ter o que oferecer. Porque aí você vai ter tempo, você vai lá e viu que a pessoa já tá tranquila. Tem emprego? Não, tem emprego bom. O que eu vou dar para esse cara? Você não tem. O que você tem para oferecer? Coisas macro, aí sim, que atingem toda a sociedade, que é o que a gente precisa preocupar. Gente, vamos trabalhar nessa duplicação da 040, por exemplo? Vamos juntar os vereadores, executivos. Vamos revitalizar a Lagoa? Vamos revitalizar a Lagoa, vamos pegar recursos com os deputados. Vamos buscar quem quer fazer isso. Exatamente. Vamos criar o parque municipal lá na Fazenda Modelo, também lá do outro lado. Entendeu? A gente vai começar a preocupar com essas coisas que atingem realmente toda a sociedade. Toda a sociedade. Vamos criar parquinho, colocar parquinho em todas as praças, que parquinho, se tivesse um parquinho, você como menino pequeno, você estaria lá brincando uma hora dessa, conversando com o seu vizinho, que está falando do problema dele. Entendeu? E a gente resolver nessas questões. Vamos investir mais na guarda municipal, para dar mais conforto, sensatez de segurança. Vamos melhorar o pessoal do trânsito, vamos melhorar o olho vivo. Então, e aí pega todo mundo. Vai pegar Deus do cara da renda mais baixa, do cara da renda mais alta. Exatamente. Se a gente não começar... O assistencialismo, ele come o tempo de pensar em soluções coletivas. Exatamente. E quando você não pensa em soluções coletivas, se alimenta o assistencialismo, porque você deixa de pensar... O pobre sempre vai ser pobre. Sempre vai ser pobre. Sempre vai ficar na base. Quanto não é problema para ele, melhor. Porque mais ele vai demandar. Mais ele vai demandar. E eu te falo com muita propriedade. Mesmo os vereadores eleitos, com esse voto do assistencialismo, eles queriam ter mais esse olhar mais macro, mas não sobra tempo. Não tem energia. Tem gente que trabalha de 7 às 10 da noite, porque ele é demandado o tempo inteiro. Entendeu? A culpa é de ambos, claro. Sim, sim. Mas eu falo que... Você usou disso, mas não queria isso. Usei dessa forma, pensando que eu ia chegar lá, ia sentar e ia conseguir pensar no macro. Mas não funciona assim na prática. Então, quem quer ser vereador na próxima aí, se você prometer essas coisas, você vai ser eleito e não vai ter tempo de pensar no macro. A conta não fecha, por mais ideias boas que a pessoa tenha. Não dá para pensar no macro, pelo menos com tempo e com planejamento. Não dá. Sim. Né? Então, o eleitor ele precisa entender quando os vereadores... né, começar a pensar no macro, enxergar o macro. Que vai ser bom para todo mundo. Ao invés de eu ficar... Se me ligar para te dar uma carona aqui, queimado, você vê que eu estou preocupado com melhorar. Uma circular aqui na região norte com integração para a rodoviária. Estou preocupado que você não vem, não precise ir no centro. Eu não quero, exatamente. Gostaria muito que as pessoas não precisassem de mim. Gostaria, não tem problema nenhum de atender, conversar, parar e tudo. Não gostaria que a gente falasse de soluções. Não quero ser incomodado, eu quero não te incomodar para você se sentir incomodado a me incomodar. Eu não quero que tenha buraco na casa das pessoas, na rua da casa das pessoas. Eu não quero que as pessoas precisem de cesta básica. Eu não quero da cesta básica, porque as pessoas não têm que precisar de cesta básica. Ou elas são cadastradas lá no CREAS lá, e sendo capacitadas, ou elas vão ter um emprego, porque vai ter um boom de empregos. Eu quero trabalhar, para essa lógica. Quero que a coisa funcione. Para que a coisa funcione, porque daqui 15, 20 anos, a gente olha para trás, eu brinco sempre que eu ainda verei... Eu brinco, mas para mim é verdade. Eu ainda verei Pedro Leopoldo passando no Fantástico como uma das cidades modelo do Brasil. A gente tem tudo para isso. A gente tem a área de cultura. A gente tem na região mais de 600 grutas visitáveis.
A gente tem a Luzia, que é arrumar essa confusão da Heineken, tá lá fechada, puro mato, ninguém vai lá. A gente tem a questão logística, a gente tem área, a gente tem aeroporto, a gente tem tudo que precisa. E tem uma sociedade igual você preocupada com isso. Quando você me falou desse podcast, eu fiquei assim, encantado de alguém me chamar, né, que a gente não se conhecia pessoalmente, de alguém me chamar para discutir sobre política. E dar um espaço para eu poder falar sobre essas coisas mais amplas que é o que a cidade precisa. A gente precisa resolver problemas de forma definitiva. Parar com aquele pinga-pinga de todo dia. É isso. Parar de tampar buraco. Já tá chato. E a gente viu nas últimas políticas, tanto municipal como do presidente, que tá muito jogo de futebol. Se eu torço para um, eu não posso torcer para outro. Não pode. E parou de pensar assim, se a gente política realmente fosse uma coisa séria, igual nessa que tivemos de presidente, tinha que pegar os dois e colocar, não, vocês dois é governar junto. Porque a ideia sua é boa, a sua ideia é boa, exatamente. 50% do governo, vamos governar junto? Porque não é possível, porque não vai agradar nenhum lado nem o outro. Me falaram uma coisa esses dias, assim, ó, mas como você enxerga a direita e a esquerda aqui em Pedro Leopoldo na questão municipal? Foi, gente, primeira coisa, eu só gosto de Pedro Leopoldo, é um defeito. Passou de chegou em São José da Lapa, Matozinho, já é viagem. Já tá chato. Mas se você pegar a ideia, vamos dar um exemplo aqui, Ascapel. Você pode pegar uma pessoa, né, de esquerda e uma pessoa de direita. Vamos dar soluções para Ascapel funcionar bem, ótimo, que hoje recolhe 2,9% e teria capacidade para chegar a 30%. Ótimo. Elas vão chegar às mesmas soluções. Exatamente. Eu vou largar a ideologia para lá, não tem. Não tem outro. Não tem o que inventar. Não tem. Emprego, desenvolvimento, né? Emprego na área de desenvolvimento econômico. Que vai gerar as outras coisas, qualidade de vida, capacitação. Renda, é um ciclo muito bacana de ser feito. Não tem muito o que fazer. Não tem muita. A receita do bolo é uma só. É uma só. Em todo lugar que deu certo foi isso. Você trabalhar o desenvolvimento econômico. Esse negócio de direita e esquerda. A gente tem que lembrar, né? A gente precisa das duas. Das duas me perguntam. Eu que você é mais da direita? Não, eu sou manco, não. Eu preciso da esquerda também. Você da esquerda. E é até interessante, porque eu fiz esse comentário quando eu fiz um elogio à apresentação desse projeto de regularização das áreas das empresas, voltei a fazê-lo ontem. Quando eu elogiei o executivo, né, por ter mandado esse projeto, eu falei, Matheus, você não quer que o executivo dê errado? Porque você tem um outro candidato de preferência. Você tá ficando doido. Eu falei com a Ana Paula esses dias, eu tive com ela. Eu quero de verdade que esse executivo dê o mais certo possível. Exatamente. Por dois motivos. Se ele ganhar a eleição em 24, eu quero que a cidade esteja bem. Eu não quero morar no buraco. Que eu enterrei meu umbigo aqui. Infelizmente, até gostaria de ter a disponibilidade de mudar de país. Sabe? Mas não tem. Eu vou morrer velhinho aqui mesmo. Então eu quero que 24 a cidade esteja ótima. Então se eles forem eleitos, que a cidade esteja muito bem. E que se o outro, se Emiliano for eleito, ou o outro, né, eu falo porque eu sou amigo dele, do grupo dele, se ele for eleito, que ele pegue a cidade caminhando bem. Ninguém quer pegar a cidade do buraco. Mal também não. Não vai fazer 4 anos nada. Não, vai ficar tampando buraco 4 anos, porque de tanto buraco a cidade tem. Então a cidade precisa dar certo, independente de quem esteja lá. Os vereadores precisam dar certo. E falou já é isso que eu porque nessa revolta, acho que, infelizmente, a gente entenda, né? Cada um tem um pensamento. Eu acho meio que inútil. Depois que votou, já ganhou, gente, nós temos que trabalhar para a coisa caminhar. E eu falei assim, mas o outro ganhou, gente. Eu quero que esse cara trabalhe tão bem e na próxima eleição eu vou fazer propaganda para ele. Exatamente. Porque eu não sou obrigada a achar que eu não posso mudar, não. A gente é ser humano e inteligente, é isso que muda a nossa inteligência. A gente aprende todo dia. Até porque, para mim, é muito mais cômodo. Se a cidade fosse boa, eu não tivesse as demandas que eu tenho, eu não estava vereador nem participar da política. Eu tenho empresa que está caminhando bem, faço meu mestrado, já fui convidado para dar aula diversas vezes. O salário de um professor com mestrado é equivalente ao de vereador. Mas, enfim, para mim, estar na minha casa, vivendo meu filho no dia a dia,
tendo mais tempo pra minha família. Sem preocupar com o telefone tocando toda hora. Seria o mundo ideal. Eu vou dar um exemplo aqui, porque ele também vem desse meio. Pro Emiliano é muito melhor ele estar na vida dele lá, nas 5 empresas que ele tem, tomando conta das coisas que ele tem, do que se propor a ser prefeito. Que a prefeitura cair nos pedaços, para que rato vai cair na sua cabeça. É muito desgastante, mas por um outro lado, é extremamente necessário. Teve uma frase que eu falei uma vez, eu falei que nunca ia entrar para candidato a vereador. Foi o Léo Barros na época do megafone ainda, no Orkut. Sim. Isso não é uma escolha sua. O dia que a cidade quiser e te chamar, como você gosta dela, você vai ser obrigado a aceitar. Então, o ser político, para mim, acredito que para a maioria das pessoas, não é um trabalho, não é uma atividade, é uma missão, sabe? Não estou falando de ser o escolhido, a divindade, nem nada disso, não. É uma missão que você estava ali naquela hora, com sonhos que se encaixavam nas demandas. Tem a capacidade de tentar resolver, ajudar e resolver, então, você foi chamado, em conjunto. Por isso que é uma missão pessoal, né? Eu quero poder fazer o meu melhor pelo tempo que eu suportar, ou pelo tempo que eu enxergar que está vindo pessoas novas e substituindo. Eu gostaria de não ter que participar da campanha de 24, porque a gente vai ter uma cidade bacana. Eu gostaria... Vai ter pessoas inteligentes chegando para tomar meu lugar, dizendo que cara conhece mais. Vai fazer o que eu estou fazendo. Tem capacidade mais do que eu. Pesquisando. Lindo. Gostaria de verdade de, em 2028, não precisar mais preocupar com política. Viver a minha vida aqui de fora, tranquila, que minha vida é muito boa, sou uma pessoa muito feliz, tenho uma vida extremamente de hábitos simples, sabe? Eu gosto de andar na rua principal, andar como menino no bairro, com a espadinha dele caçando lobo lá no meio do mato. Visitar minha mãe, ficar lá deitado, lá conversando por horas. Essa é a minha vida, não foge muito disso, não. Não gosto de ser à noite, não gosto de balada, não gosto de viajar. Eu sou um trabalho danado, pode ir na praia, lugar bacana, deu 4 dias, 5 dias, começa a ficar angustiado, quer depender do povo. Eu depois de uns 30 dias na praia, começo a ficar agoniado, caçando da praia. Não, eu tô falando com você, o meu é doença. Com 4 dias eu começo a ficar angustiado, caçando pedopolvo. Ia me caçar o Quênia, que é buraco, eu não sei, né? Eu tenho que chegar e dar pelo menos uma volta, né, que é a principal vazia. Tem que ver o povo, Enfim. Mas é isso, os hábitos são simples, a vida é simples, eu acho que a gente tem que ser assim. Por isso, quando você me perguntou qual que é o seu objetivo de vida, fazer ser feliz. Né? O resto é consequência. O resto é consequência, exatamente. As consequências que a gente procura, né? A cidade precisa. E a gente está falando de assuntos aqui que provavelmente outras pessoas que você conversasse talvez estariam abordando o mesmo assunto. Sim. Porque não tem receita mágica. É desenvolvimento econômico, é gerar emprego, manter as políticas sociais. Exatamente. Tem que ter dinheiro. Tem que ter dinheiro. Isso não funciona. Nem para a própria prefeitura fazer os programas sociais. Não adianta. Em geral. Matheus, Deus de já, muito obrigado, cara, por estar aqui com a gente. Muito boa conversa mesmo. Aprendi muito mesmo com o seu conhecimento aí. Vou declarar, eu conheço pouco o seu trabalho. Conhecia pouco até te convidar, que aí eu fui vasculhar um bocado de coisa. O que o Matheus realmente faz? O que te fez chegar até lá? Assim, eu vejo que você mudou muito. Você falou que errou muito no passado. Você tinha uma forma de fazer e depois você se tornou, nos anos para cá, eu vejo que você tornou uma pessoa mais, não sei se é a palavra certa, mais sensata do jeito de colocar as coisas, né? Essa é a minha opinião. Eu sou meio contra aquele povo que só grita e não faz nada. É isso. Né? Eu acho que por você gritar, você tem o direito de falar alguma coisa, você tem que tentar fazer uma coisa diferente. Que é o que nós estamos fazendo aqui hoje. Tentando fazer alguma coisa diferente. Eu deixei de ser só um revoltado com a política e brigar, e passei a ser alguém disposto a transformar. E para transformar, você precisa dialogar. Não adianta você ter raiva dos políticos, igual eu tinha. Você tem que entender que a política é feita de pessoas comuns que são eleitos pelo voto. A gente precisa dialogar, conversar com todo mundo, extrair o melhor das pessoas, descobrir que as pessoas
tem boas intenções, pode não ter muitas vezes ou a capacidade ou a condição necessária para fazer aquele melhor, mas ela pensa nisso. Então, trazer ela para perto da gente, para perto do grupo, para que a gente consiga que aquela pessoa também se torne melhor, assim como a cidade, assim como a gente tem que melhorar. O que eu pensava 2 anos atrás não tem nada a ver com o que eu penso hoje. E a gente tem que botar na cabeça o seguinte, isso não é defeito de ninguém mudar. Não, mudar é lindo. A gente tem que ter capacidade de convencimento. Se a pessoa chegar para mim aqui, acho que a única coisa que não dá para mudar em mim é que eu sou atleticano, isso não vai mudar, não. Não, também isso aí eu não mudo, não. Isso aí vai ter ninguém me convence diferente, não. Mas as outras coisas não quer dizer que só eu tenho a razão, ou só você tem a razão. Muitas vezes uma criança chega perto de você e muda completamente aquilo que você está imaginando sobre a vida. Uma criança. E a gente tem que ter essa sabedoria de escutar os outros e entender também o lado da outra pessoa. E não só pontuar. Não, que a pessoa é cheia de erro. Porra, quem não é cheio de erro? Verdade. Né? A gente muitas vezes mal sabe o ambiente que moldou aquela personalidade. Então muitas vezes nos cabe aceitar aquela pessoa daquele jeito, beleza. Vou ouvir, vou conversar, ela pode não querer mudar porque ela está blindada. Mas vou ouvir. E continuar gostando da pessoa, continuar gostando daquilo que ela. Se ela não gosta do que eu falo e não está disposta a mudar, não vou falar. Maravilha, mas. Vamos conversar de outras coisas, de futebol. Não falar de qualquer outra coisa. Você não vai mudar isso com paciência. É que um dia isso entra na cabeça. Pronto, a pessoa. É igual yoga, né? Assim, tem 6 anos que eu faço, estudo. O yoga não atrai ninguém. Você não vê placa. Principalmente da linha do Kundalini, você não vê placa de yoga em lugar nenhum. É a pessoa que tem que estar preparada para chegar até lá. Né? Então essa lógica de querer mudar a pessoa, a gente tem muito isso, né? Rede social é isso. Vou mudar, eu vou brigar. A pessoa já falou que é A e você é B e você quer convencer ela que o B é melhor. A pessoa não vai mudar, ela vai lá. Deixa ela. Se ela entender que o A tá bom, tá bom. Se ela entender que o B tá bom também. Se ela entender que no meio termo tá melhor para ela, maravilha. Faça a parte, né? Falou, beleza. Entendeu, tá bom. Não entendeu, tá bom também. Cabe a nós falar. Até porque a chance da gente estar errado é muito grande. O outro tá certo. Verdade. Ou também não haver. Geralmente a gente tá errado. Ou também não haver verdade. Cada um tá certo. Cada um vive de um jeito, saiu de um lugar, então a minha verdade não é a sua verdade. Exatamente. Porque eu vivi coisas diferentes e você viveu coisas diferentes. Exatamente. Então, a vida da gente tem que continuar. O que você falou é essencial. Procurar a felicidade. Ser feliz. Ser feliz. E viver os momentos felizes. A paz não tem preço. Isso é fundamental nos dias de hoje. Eu falo isso muito com os vereadores, com os servidores, com quem eu tenho mais contato no meio político. Eu sempre falo, a paz não tem preço. Então, se você deu o seu melhor, você vai embora para casa com a consciência tranquila e em paz. Isso que eu falo pra você, que a paz, na verdade, não está nos outros. Não está. A vitória é interna, ela não é externa. Paz, né? Tá em paz. Para ter paz, você tem que estar em paz. Tem que estar em paz. Não. E é um trabalho, você trabalha para isso. E deitou e dormiu tranquilo em casa. Tá resolvido. Uma cabeça consciente, você entregou o seu melhor. Talvez o seu melhor não resolveu nada, mas você entregou o seu melhor. Igual o dia lá do negócio da denúncia. Ficou 7-2 pros outros, que tanta gente me ligou. Como é que você tá? Tá frustrado? Não sei o quê. Eu não, gente. Eu tô ótimo. Eu pensei que era fiz o que eu prometi, que eu achei que era certo. Tô chegando em casa, dormindo como se eu tivesse ganhado essa votação. Eu fiz o meu papel. O papel do outro é do outro. Tem uma pessoa em Leopoldo, eu só tenho uma pessoa que não me dá bom dia. Não tem problema com ninguém. Com o Tadeu, com o Marcelo, com o Marião. Zero pessoal com todo mundo. Eu até comentei outro dia, Tadeu é uma pessoa que eu sempre faço as críticas, mas que quando ele sair da política, eu gostaria de ligar para ele e pedir para tomar um café, para ele ouvir história, que tem que pensar muita história de Pedro Leopoldo. As minhas críticas é o cargo, é a função política que qualquer pessoa está exercendo. Né? Mas a gente tem que entender que isso de estar vereador, de estar político, passa, e tem que passar. Tem que passar. A gente tem que parar com isso. Essa vida ruim, desse a vida inteira, 30, não. 50 anos na política. É muita loucura. Tem que entender que não pode viver de política, do salário de política, senão a gente entra num ciclo vicioso que é muito perigoso, muito perigoso. Isso é...
Eu queria que muita gente para o futuro entendesse, né? Se você vive do salário de vereador e só dele, é um salário bom, né? Muito bom perto Da sociedade que vivemos hoje. Do poder muito econômico bom. hoje. Mas se você vive só dele e chega a época de eleição, aí você acaba fazendo quase de tudo para poder se reeleger. Porque perder esse salário, muitas vezes, se você não tem uma capacitação, alguma coisa para Você não vai arrumar arrumar outro. não vai. Algo comparável, aí vamos supor que você arruma um emprego de R$2.000. Você está acostumado a ganhar 7, 8. Nós estamos falando de impacto direto na parcela do seu carro, na prestação da sua casa, nas saídas de final de semana, na escola do seu filho, na relação conjugal, enfim, a mudança de status, que é muito difícil para muita gente. Então, eu acho que uma das coisas que eu me policio sempre é manter a vida simples que eu sempre tive e manter um rendimento que não me faça depender do salário de vereador. Até para qualquer hora, se eu não estiver em paz, eu poder abrir mão. Porque a minha paz é mais importante do que o cargo. Tá. Matheus, mais uma vez, obrigado, tá, cara? Obrigado Papo pela bom oportunidade demais. de poder falar coisas, discutir a cidade, um termo amplo assim. Que a gente tenha mais, né? Se você quiser me convidar depois, Não, que a com gente tenha mais certeza. pessoas na cidade. Quem Nós quiser me íamos convidar, falar sobre o problema de álcool, drogas, acabou que a gente não entrou tanto dentro dele. e Vou te fala de convidar muita de novo coisa. para a gente falar sobre isso mais, É, né? Entrar mais nesse assunto. e pode me chamar quantas vezes quiser, que eu estou disposto a participar, ajudar, dar ideia certa, dar ideia errada, voltar atrás, Mas nós estamos aí para isso mesmo, para para errar, aprender, para acertar, né? né? Aprender E é importante. aprendendo juntos. Aprendi muito com você hoje, tá? Eu também E, ó, aprendi muito. mudei muito a minha opinião sobre a sua pessoa. Eu tinha uma opinião completamente diferente. Não por não conhecer, a verdade é essa, por não conhecer. Hoje eu vejo isso aí, eu via ser sempre assim, um poder, autismo, esse cara altivista demais, sempre o nariz em pé. Aí quando você começa a conhecer a pessoa, você vê que é completamente É porque diferente. aí tem um problema que é o seguinte, né? As pessoas muitas vezes nos veem só lá na palavra livre, né? E a palavra livre, você tem que discursar para dois públicos. Sim. Um público que gosta de política e está acompanhando, e um outro público que não entende política, e você precisa fazer a mensagem chegar até ele. Então é um discurso que ele tem que ser curto, objetivo e com opinião mais duro sobre determinado tema, que é curto o tempo da palavra livre. Não é igual que agora que a gente pode debater, não é um ambiente descontraído, que aí é onde você conhece a pessoa de verdade, né? A gente tem muito essa mania, né, de rotular. Não, a nossa sociedade, ela é uma máquina de carimbar dá nome rótulo. demais às coisas. Tudo hoje em dia é nome, né? Tudo tem nome. Tem que ter nome para tudo. Não pode ser mais ter um negócio. Que negócio? Um negócio. Um trem. Não pode ter um trem mais, gente. Aí hoje tem uma lista lá com 1 milhão de trem no SUS lá, que eles têm que achar exatamente. Não, o trem tem que ser trem, né? Com o nome da empresa. O nome, CNH, o remédio lá da E farmácia. se o trem não der certo lá embaixo, tem que ter uma causa ainda. Tem outro, a gente não pode ter mais trem, não. Saudade dessa época de ter um trem. Tem um trem. Mas brigadão, filho. Muito obrigado. Ó, filho, ó. Obrigado de verdade. Muito sucesso. Pra nós. Esse formato é excelente. Vai dar certo, se Deus quiser. Já tá dando.